última palestra do dia. Lembrando que quarta e quinta também está recheada de palestras e workshops para vocês irem assistir. Bom, vamos começar então assistindo um vídeo do nosso patrocinador. Ocorreu um erro, eu vou passar no final, então, para vocês poderem dar uma olhada. Então, nosso evento de agora é o workshop A Jornada de Inovação e Empreendedorismo na Construção Civil. Quem vai dar ele pra gente é o Alexandre Pandolfo. Ele é engenheiro civil de formação na Poli-USP, especializado na SPM. Também atua em marketing, business e inovação nos últimos 30 anos, através da empresa de consultoria Texac Consulting and Business Development. Desculpa, o meu inglês é meio ruim, né, gente? Ele também é fundador da rede de operações da Abrasfe, que é a Associação Brasileira da Empresa Locadora de Sistemas de Acesso, Formas e Escoramentos, sócio-diretor da Aratal Modular, uma Construtec, e também visitante de hubs de inovação na Europa, América do Norte e Israel. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre. Espero que você goste do nosso evento. Obrigado, gente. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, super prazer estar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu informo que eu adoro fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Então, é um maior prazer poder ser convidado e estar com vocês de novo aqui. Eu fiz uma apresentação curta. Espera aqui, vamos lá, espera aí. Vai agora, vamos lá. Esse pessoal de TI, né? Olha lá, Enquanto eles arrumam, eu gostaria de avisar que amanhã as nossas palestras vão ser lá no Biotrop, do lado do AT7. Aí nos History, o marketing vai estar compartilhando a localização, tudo certinho, e a programação de amanhã. Também, no final dessa palestra, a gente vai ter um sorteio, então fiquem atentos, por favor. Vamos ver o próximo sorteado aí. Nossa, o que será que estamos com isso? E a segunda parte do mini curso é na quarta-feira, não hoje à noite. É amanhã, para quem está participando, só para ficar ligado. Essa aqui, ó, tá vendo? Duplicaram aqui, ó. Os produtinhos da Acessíveis, então a gente está preparando uma promoção também. Já já a gente vai explicar como vai funcionar depois lá fora. Podem passar, dar uma olhadinha. Vocês podem adquirir por R$15 uma prancheta e um copo, uma super promoção. Não, Cleclé. Não R$10 não, 15, tá bom? Aí a gente vai preparar mais combos para vocês, então fiquem ligados. Probleminha técnico aqui para a minha tela, a gente vai dar uma solução aqui, enquanto eu vou falando. Vamos aqui. Então vamos alternar aqui. Temos vagas também para visita técnica da Ambartec na sexta-feira de tarde. Quem não se inscreveu ainda, bora. Também o PS está aberto. No ano que vem vocês podem fazer parte da família da Acessive. Lembrando que toda reunião da Acessive também tem coffee, então vocês vão poder descontrair, trabalhar, conhecer novos amigos e também ter um coffeezinho na reunião.
Se vocês duvidarem de mim, perguntem para os outros membros. Tem sempre cafezinho na reunião da Acessível. Aí vocês podem fazer parte do conteúdo, do patrocínio, da infra. Tem muitas diretorias para vocês se divertirem. É mó legal. Há 3 anos que eu estou na Acessível, viu? Para vocês verem que é muito legal estar na Acessível. É muito legal, gente. Vocês desenvolvem várias habilidades sendo da Acessível, tá? Por exemplo, vocês não vão ter vergonha de falar em público como eu estou agora. Aí a Karina também vai falar um pouco da experiência dela. Vem, Karina. Como é ser da Acessível? 3 anos também na Acessível. Gente, é muito legal. Inscreva-se no processo seletivo. Ela é do marketing, gente. Ela fica só nas artes. Ela mostra o talento dela nas artes. Tá bom. Bom, podemos... Pessoal, desculpa os minutos iniciais aí. Probleminha aí de interface, né? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu adoro sempre falar com universidades, com faculdades, onde eu me formei, onde eu passei faz bastante tempo, né? Não por aqui, né? Eu sou formado pela Poli, como a Michele colocou para vocês. Depois acabei fazendo outras graduações, não, outras especializações, aí outros cursos depois, MBA. Mas esse ambiente de faculdade é um negócio que eu curto bastante fazer e sempre quando me convido eu tenho o maior prazer do mundo em estar ajudando, prestigiando e contando um pouquinho da história aí, que eu chamei de jornada, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui para frente, né? Que é o tema da minha apresentação aqui. E como tal, vocês são todos do curso de Engenharia Civil, pelo que eu entendi, né? Imagino que deve ter gente aqui da parte mais inicial do curso, deve ter gente talvez do 4º, 5º ano, é isso mesmo? É isso? Legal. Então, eu me formei faz bastante tempo, né? Vocês devem imaginar, né? Michele já me chamou de senhor, então já me esculhambou um pouquinho. Isso significa que eu tenho um CREA bem velho, né? Então, o CREA me formei faz 30 anos, né? Me formei em 92. E eu quero começar com algumas provocações com vocês aqui, tá? Então, inicialmente, né, como a gente vai falar um pouquinho da questão de inovação, da jornada de tecnologia, de empreendedorismo, de coisas que vocês vão ouvir muito na vida de vocês, porque quando eu comecei a estudar, quando eu estava sentado nesses bancos aí, que nem vocês estão hoje, eu olhava, parecia uma coisa assim super distante, né, uma coisa super longe, né? Então, para mim, engenharia civil era uma limitação de você trabalhava com obra, com projeto e deu, né? Eu olhava isso. E depois, ao longo da carreira, né, eu fui pivotando, que é uma palavra bem atual hoje, né, pivotando minha carreira, pivotando os meus trabalhos e os meus interesses para áreas que foram envolvendo outras coisas, né, então, entre as quais a tecnologia. Então, desde 2016 para cá, eu estou com uma pegada de inovação, trabalhando muito na área de inovação, né, e aí com as startups, né, que são as startups do nosso setor, vocês devem saber, né, chamam Construtex ou PropTechs, né? E aí existem algumas outras designações aí, as fintechs imobiliárias, existem as condotecs, mas elas se dividem basicamente em 2 categorias. As construtecs, que tem a ver com a parte de execução de obra em si, de projetos em si, e as proptechs, que tem a ver com a propriedade imobiliária, né, com o mundo do chamado real estate, que vocês devem ter ouvido falar. Então, acho que a gente começa assim com uma primeira tirazinha aí que eu coloquei, que é aquela história assim, né? Precisamos fazer algo tão inovador que nenhuma empresa tenha feito nada parecido, né? Então alguém leva lá e vai comentar, né? E aí isso chega num dia na mesa de um diretor ou de um chefe, ele comenta assim, né? Parece arriscado. Você tem algum exemplo de outras empresas que já fizeram isso? Então, o que é essa pegada, né? Então, se inovação envolve risco, envolve alguma coisa que nunca ninguém fez, o cara que está sentado ali com aquele palitozinho azul, né? Ele teoricamente, como é que ele imagina poder inovar num negócio, na construção, na sua empresa, numa empresa de projetos, numa sua imobiliária, na sua incorporadora, querendo fazer algo que ninguém nunca fez se não tiver risco envolvido, né? Então, começamos a falar disso por aqui, né? Então, o tema da apresentação é isso aqui, a Jornada da Inovação e Empreendedorismo na Construção Civil, né? Que é uma breve apresentação minha aí, que a Michele já fez também, não quero repetir aí, né? Mas é assim, para vocês saberem, até 2014, 2015, mais ou menos, eu trabalhava bem no segmento de construção civil mesmo, então na área de equipamentos para obra, né, especificamente na área de formas e escoramentos metálicos para a construção civil, né, onde trabalhei em construtora também, em multinacionais, né, trabalhei na Lafarge, que é uma grande cimenteira, e acabei me envolvendo com outras coisas aí no mundo de empreendedorismo, de inovação, e virei um pouquinho a minha carreira, pivotei a minha carreira naquele momento, né. Hoje a gente está em 2023,
né, eu comecei a fazer várias outras coisas, né, entre as quais aí fazer algumas apresentações, dar aula, fazer mentoria de startup, investir em startup, né, então fazer trabalhos com hubs internacionais também, trazer empresas para o Brasil, levar empresas do Brasil para fora, visitar muito hub, muito evento, que são coisas que eu gosto bastante de fazer e estar presente. Tudo sempre no setor de construção civil. Então isso é uma coisa importante vocês saberem. Eu não sei fazer alguma outra coisa que não seja isso, então não me perguntem muito mais sobre a parte de automação, de mecânica, etc, etc e tal. Engenharia que eu gosto, que eu sei trabalhar, onde eu tenho relacionamento, é com engenharia de construção civil. Acabei montando também uma startup de construção modular, junto com o Paulo Oliveira, que esteve com vocês aqui no ano passado, retrasado, né, também, chamada Aratal, trabalha com construção off-site, né. Bom, e acho que é isso, né, então, já evoluindo um pouquinho aqui para o conteúdo em si, né, eu começo a falar um pouquinho de 1914, né, de um cara chamado Henry Ford, né. Então, Henry Ford, né, ele fundou uma indústria que hoje está um pouquinho combalida, né, já está um pouquinho sofrida, como vocês devem saber, né, ainda mais no Brasil, né, mas a ideia era o seguinte: quando a gente falava em linha de montagem, né, a capa da Time, ele foi a capa da Time dia 14 de janeiro de 1935, né, e isso a gente está falando aí antes de começar a Segunda Guerra Mundial, né, então a gente falava o seguinte: quando ele começou a inserir os conceitos de padronização, de racionalização de processos nas fábricas, né, ele fez com que se criasse a figura do trabalhador especializado e um carro, né, ou seja, um chassi, demorasse de 12 horas e 28 minutos em média para ser montado para 1 hora e 33 minutos. Então, o foco da industrialização, do aumento da produtividade, era fazer com que os processos fossem mais rápidos, mais seguros, né, e mais baratos, né? Então, tudo que a gente vem fazendo de melhoria nos processos podem ser nas construtoras, na execução de um projeto, da fabricação de um carro, na linha de montagem de uma máquina, de máquinas, ou de um restaurante, de uma cozinha industrial, por exemplo, tudo envolve essa questão de a gente ter, né, o aumento de produtividade, o aumento de eficiência. E engenharia é muito isso, a gente vai ver o tempo inteiro isso aí ao longo da nossa carreira. Então a ideia é a gente sempre fazer mais rápido, melhor e mais barato. E isso é uma tendência global, né? Então, vocês imaginem hoje que a gente pode ter hoje empresas que funcionem virtualmente. A pandemia ensinou a gente a fazer isso, né? A gente tem hoje fornecedores, a gente tem projetistas que estão no mundo inteiro, tem fornecedores de insumos, de peças, que podem estar espalhados pelo globo para montar um carro aqui, ou um projeto, ou uma usina, uma barragem, ou um prédio, né? Então, literalmente, o mundo hoje tem muito menos fronteiras que tinha há 30 anos atrás, né? E isso é um mantra mundial, isso aqui não é uma coisa brasileira, né? Melhorar a produtividade é um dogma de todos, né? Eu começo com algumas provocações à parte de tecnologia, né? E aí, por curiosidade, eu fui pegar um slide que eu usava lá atrás, né? Com as grandes empresas de internet, o que aconteceu com as 20 maiores empresas de internet ao longo do tempo aí. Então, eu começo com o recorte de 1998, né? Então a gente está falando aí coisa de 25 anos. Olha o que aconteceu: a gente tinha uma empresa lá chamada AOL, que era a maior empresa aí de internet no mundo, a segunda era o Yahoo, né? Muitos de vocês aí, né, eu imagino que vocês têm hoje na faixa de 20 e poucos anos, né, ou perto de 20 anos, estavam começando aqui, ó, vocês estavam nascendo aqui nesse pedacinho aqui, ó. As maiores empresas, quando vocês estavam nascendo, estavam aqui, ó, a AOL, Yahoo, aí você tinha um tal de MSN aqui no meio do caminho, como terceiro, aí tinha o eBay, né. Aí o que aconteceu, a dança das cadeiras, dos quadradinhos que foi acontecendo ao longo do tempo, né. Então tem algumas coisas assim, que são algumas constatações que são legais para vocês terem, né. Então, a gente começa a ver, né, o Walmart lá, então, que era uma empresa que não existia nos anos 2000, aí ele ficou 14ª, 17ª, né, 16ª, estamos falando em 2018. Aí, vou puxar o recorte aqui agora para 2023, esse ranking aí, né, é o ranking das maiores empresas de tecnologia colocadas aí, atualizadas em junho desse ano. Então, hoje, a maior empresa, hoje não, né, em junho de 23, a maior empresa do mundo aí é a Apple, né? Aí a gente tem a segunda, é a Alphabet, né, que é a dona do Google, como vocês sabem, né? Aí a gente tem aqui Microsoft, Amazon, Samsung, a Tencent, etc, etc. E aí esse primeiro número que aparece, 47, 8, 29, curiosamente é a data de fundação das empresas. Então é assim, anos de fundação. Então, a Apple tem 47 anos, né? Ela foi fundada em abril de 76, né? Aí você tem lá a SAP, que vocês devem conhecer também, né, que é uma grande empresa alemã de ERP, né, ela tem 51 anos.
né? Aí você tem o Zoom, aparece aqui embaixo, ele foi fundado em 2011. Parece que o Zoom era uma empresa que nem existia até dia desses. E ela aparece no ranking das 20 maiores empresas do mundo de tecnologia, em pouquíssimo tempo. Então isso fez com que, né, com que a dança das cadeiras, as oportunidades para vocês e para os empreendedores, né, sejam super grandes e super agressivas, no sentido que vocês podem, né, criar ideias, participar de projetos, ter ideias, participar de projetos ou tirar ideias do papel, né, e elas muito rapidamente passarem a figurar em listas muito grandes. O Uber tem 14 anos. Né? Quem não conhece o Uber aqui? Quem nunca usou Uber alguma vez na vida? Né? Parece que é uma empresa que sempre existiu. Né? Para vocês que começaram a talvez ter acesso à questão de transporte, a sair sozinho de casa, que nasceram no mundo digital com o celular na mão, né? A gente chamava táxi por telefone, né? Por rádio, em ponto de táxi, que é uma coisa que vocês nem imaginam como funciona hoje. Né? Então você imagina como é que é isso em São Paulo, hoje onde eu moro, né, que nem existe mais ponto de táxi naturalmente, né? Então hoje quem não tem um aplicativo fica rendido, né? E é uma empresa que tem só 14 anos, né? Parece que, né? Então a gente tem aqui o Shopify, você tem aqui a Adobe também, a Salesforce, que é um software, é o maior software mundial de CRM que vocês devem conhecer, certamente vão trabalhar com ele, né? Então isso é o que vem acontecendo ao longo desses anos. E notem que aquele meu último slide lá, ele pulou de 2018 para 2023, ele mudou muita coisa. Ele apareceu com diversos tipos de empresa, né, com diversos nomes que nem apareciam lá. Né? Então, ou seja, ao longo de 18 para 23, elas explodiram em termos de crescimento, em termos de mercado, em termos de criar e colocar produtos em linha. Né? Bom, esse é o famoso desenho da exponencial, né, na tal busca da singularidade, né, que vocês já imaginaram, né, vocês já talvez tenham ouvido falar desse conceito da singularidade, né? É quando a capacidade de pensar humana, né, a máquina passou a capacidade humana de pensar. Né? Então, assim, a gente começou lá, então esse gráfico começa a mostrar desde 1906, quando a gente começou a ter os primeiros desenhos de computadores, ou seja, coisa de mais ou menos uns 120 anos, mais ou menos, né? Quando a gente tinha, primeiro, dispositivos eletromecânicos, válvulas, né? Aí as televisões de tubos, transistores, aqui na década de 60 mais ou menos, os circuitos integrados que nasceram aí no final dos anos 70 mais ou menos, né? E a gente está indo agora, né, para começando a modelar o funcionamento da computação quântica, como vocês devem estar ouvindo falar. Né? Então, assim, a famosa lei de Moore, né, que talvez vocês tenham ouvido falar um pouquinho também, né, que a gente vai a cada 18 meses dobrando a capacidade de processamento das máquinas, já se fala hoje que ela está sendo superada. Né? Então, hoje, a cada 18 meses, a dobrada de capacidade de processamento já está chegando a 8 vezes. Então, ela vai de 4 a 8 vezes. Então, vocês estão vivenciando isso faz com que as mudanças nos projetos de vocês, nas carreiras de vocês, nas oportunidades de vocês, sigam essa velocidade que está indo numa exponencial bastante agressiva. Esse slide é um slide bastante antigo, né, que eu comecei a usar do professor Ricardo Ioghi, que é um grande amigo aí, né, e que para vocês talvez possa não fazer tanto sentido, mas quando eu mostro para a gente um pouquinho mais velha, e eu preciso contextualizar isso para vocês, né, aparece o seguinte, né, aparece aqui em cima, primeiro, né, como o Airbnb se tornou a maior cadeia de hotel sem ter um quarto próprio, né, porque ela usou o conceito de ativos alavancados, né, a maior rede de hotéis do mundo chama Airbnb, né, só que ela não é o Marriott, não é o Hyatt, não é o Holiday Inn, né, não é a Atlântica, não é a rede Accor, né, é a rede Airbnb. Aí a gente tem lá o conceito do IPO do Alibaba, a gente tem por que o Facebook comprou o WhatsApp e comprou por 19 bilhões de dólares lá atrás, se o WhatsApp é gratuito. Vocês se perguntaram, se o WhatsApp é gratuito, por que um louco ia botar 18 bilhões de dólares numa ferramenta que é gratuita, que veio substituir até o telefone? Então, alguém lá atrás começou a pensar, porra, eu vou usar um modelo de negócio que eu vou fazer isso dar dinheiro de alguma forma. Né? Eu vou fazer isso de alguma forma, vou transformar isso numa plataforma, numa ferramenta que as pessoas, as empresas vão querer ter, vão precisar ter, e eu vou fazer disso dinheiro, vou fazer isso dar dinheiro. Tem Uber aqui no meio do caminho aqui também, né? Lá atrás, essa notícia também é bem velha, é de 2015, né? Olha que interessante, né? A maior empresa do Brasil é a Petrobras, né? Uber, rapidamente, em 2015, já valia mais do que a Petrobras, numa primeira captação. Né? E aí eu vou um pouquinho para frente, quando a gente vai definir um pouquinho de startup, é importante vocês verem o que é isso, o que significa isso, o que significam essas velocidades de crescimento. Aqui tem 4 imagens que, muito provavelmente,
muitos de vocês não sabem nem o que é. Todo mundo sabe o que são esses 4 desenhos? Todo mundo sabe? Quem não sabe, melhor dizendo. Bom, isso é um disquete, que quando eu fiz... O primeiro item verbatim aqui é um disquete. Isso é um disquete flexível, que quando eu fiz faculdade eu carregava embaixo do braço, uma caixinha deles. Para vocês terem uma ideia, eles comportavam 360K de capacidade. 360K, não é mega. 360K de memória, ok? Então, essa apresentação que eu estou botando tem 18 mega. Tem 50 disquetes desses nessa apresentação aqui. Né? E eu andava com uma caixinha desse embaixo do braço. Né? Depois a gente foi superando, transformou isso em alta densidade, virou 720, aí apareceu de 1.2 mega, de 1.4 mega. Isso aí estamos falando 30 anos. À direita, o BlackBerry, né, que foi o smartphone mais conhecido de todos, um smartphone de tecla, de tecladinho, né, de uma empresa aí que acabou extinta ao longo dessa jornada. Ela não existe mais como empresa de smartphone. Terceiro, Blockbuster, né? Então, Blockbuster, que parece uma coisa que até outro dia tinha, né, em várias esquinas, no Brasil tinha 1000 lojas Blockbuster, 1000. Como é que pode um negócio desse? Eles simplesmente, uma tal de Netflix, foi inventada, acabou disruptando, que essa é a palavra, né, um negócio de locação de filmes, né, de filmes físicos. Então, Blockbuster você alugava fitas de VHS, DVDs, CDs, né, no modelo de locação físico, que hoje para vocês não tem melhor. Hoje todo mundo aqui trabalha, só tem streaming. Quem tem estante com fita de videocassete em casa? Eu duvido que alguém tenha aqui. Não, mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu ia falar que só minha mãe tem. Vocês? E tem VHS? Boa, boa. Isso aí, eu não sei hoje o que vai acontecer, porque eu acabei convertendo as minhas em DVD, em CD também, né? Em DVD. Mas é interessantíssimo isso, porque a Blockbuster acabou com esse modelo de negócio, né? Acabou com essa história. À direita lá, o último é um filme físico da Kodak, um filme no mundo que as máquinas não eram digitais. Para vocês também é uma coisa raríssima, 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 raríssima. E o fundo da tela, por curiosidade, para quem acha que isso aí é feijão, ervilha, sei lá o que pode ser isso, são os cascos de orelhão, ou telefones públicos, né? Então, que foram empilhados no pátio do Rio de Janeiro, que ninguém mais usa telefone público, né? Então, a rede... Hoje já existe mais celular que habitante no Brasil, vocês sabem, né? Então, assim, essa questão da digitalização chegou de forma tão rápida que, se você andar na rua e perguntar se alguém me dá endereço de 5 orelhões aqui em São Carlos, deve ter uma dificuldade, né? Deve ter muita dificuldade de saber onde tem, né? Talvez, sei lá, na rodoviária, em alguma praça importante. Eu não sei, em São Paulo eu não sei onde tem. São Paulo eu não sei onde tem. Né? Se alguém me perguntar, me leva para o orelhão para me mostrar, eu não sei onde eu vou, eu não sei onde eu vou levar. Talvez eu leve na rodoviária do Tietê. Talvez, né? Porque hoje ninguém mais sabe onde tem essas coisas que viraram peças de museu, né? Agora, acho que vale a pena a gente entrar no segmento de construção, que eu acho que é o objetivo do papo com vocês. Segmento de construção civil, né? Alguns números para vocês aí, né? Esses números aí, eu puxei aí de alguns dados recentes. A gente falava em 8% do PIB, graças a Deus esse 8% do PIB hoje é 10%. Então vocês estão trabalhando, vocês escolheram trabalhar um segmento que é um dos maiores segmentos do Brasil em termos de representatividade na nossa economia. Um país onde tem tudo para ser feito, tudo para ser construído, né? Tanto tem déficit habitacional enorme, né? Tem oportunidades enormes de habitação de baixa qualidade, tem falta de infraestrutura, tem falta de transporte, tem falta de indústria de base, falta tudo, falta urbanismo, falta smart cities para serem construídas aqui. Então, primeiro, acho que vocês escolheram uma super profissão. Antes de mais nada, é uma mensagem que eu trago para vocês, mesmo no alto dos meus 30 anos de formado aí, né, de ter trabalhando bastante tempo nessa área aí, ela continua necessária, atual, não vai acabar tão rápido. Acho que vocês têm aí um forecast grande, bacana, cheio de oportunidades para fazer e ser abordado das mais diversas formas aí, e que vocês tenham certeza que vocês vão se encontrar em muitas frentes super legais de desenvolvimento de trabalhos e projetos, né? A construção civil aí, ela tem, para vocês terem uma ideia, esse número de 500 mil profissionais do LinkedIn é 550 mil hoje já, esse número está superado. Então, assim, o LinkedIn é uma rede super presente, né, no mercado profissional. Então, eu recomendo para todos vocês aí, para quem não tiver já, cria uma contazinha para começar a verificar conteúdo, né? Vai devagarinho lá, começando a seguir as pessoas legais que fazem sentido para vocês. Então, quem não tiver no LinkedIn, acho bem legal vocês estarem, independente de estar trabalhando ou não, ou estagiando ou não, ok? Bem legal. A gente tem hoje registradas mais de 200 mil empresas do setor de construção, né? Agora, mesmo com todas essas características, o setor aí ele tem uma baixíssima produtividade, a gente constrói aí
como se constrói há 5, 6 mil anos, né? Paulo, que é o CEO da Aratal, aí, que é a startup que eu estou envolvido, ele dá um exemplo bacana. A gente levanta tijolo, levanta pedra há 6 mil anos, né? Da mesma forma. A gente continua levantando, empilhando tijolo sobre tijolo, né? Que é um processo absolutamente rudimentar, né? Básico. A gente tem problemas super sérios de qualidade, né? Então, quem nunca teve problema com uma obra, uma reforminha feita em casa, seja de impermeabilização, de pintura, de elétrica, de hidráulica, de estrutura, uma fissura, um revestimento mal feito, uma impermeabilização de uma piscina, etc., né? E o que acaba gerando atrasos nos cronogramas e descontentamento. E, portanto, uma necessidade de melhoras que pode ser e deve ser enfrentada de diversas frentes, seja com melhores projetos, melhores soluções, melhores materiais, melhores técnicos, melhor capacitação, né? À direita, que acho que vale a pena falar, né? A gente tem aqui a questão de a formação do setor é bastante deficiente, né? Então vocês certamente vão vivenciar isso muito na prática, quando todo mundo se mete, né? Brasileiro padrão sempre se mete a fazer obra, então todo mundo sabe fazer obra, fazer uma reforminha, sem precisar de um projeto, sem precisar de algum desenhozinho, um croquis, um cálculo. Quem nunca, né? Essa é a palavra, né? A gente tem as questões de baixa produtividade, problema de especificação errada, né? Então a gente vai fazer uma piscina em casa, vai impermeabilizar uma caixa d'água, a gente não calcula uma impermeabilização, né? A gente vai abrir um circuito de tomada, a gente não vai calcular um circuito, se a gente pode botar aquilo, se o disjuntor vai suportar, né? Existe uma grande dificuldade para inovar, né? E a cadeia da construção civil é uma cadeia que ela tem pouco comando, ela tem pouca centralização, então a gente tem muita entidade, muita gente, mas ela não tem uma determinação, não tem uma definição muito clara de mando no Brasil, apesar dessa super representatividade. Esse aqui é parte de um slide, né, ele continua, ele é velho e atual, tristemente atual. Ele é de um relatório que a McKinsey fez. Todo mundo conhece a McKinsey? Já ouviram falar? A McKinsey é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, tá? A McKinsey tem, eles produzem conhecimento, produzem inteligência para grandes empresas, fazem consultorias. E lá em 2017, portanto, aí há 6 anos, eles soltaram um relatório, né, onde eles compararam, né, na verdade, diversas indústrias por grau de digitalização, né? Então, assim, quão digitais determinados segmentos, determinados ramos de negócio estavam digitais. E, portanto, estavam atuais, contemporâneos, preparados para crescer. Então, vocês podem perceber uma lista grande aí, que vai aí de transporte, de mídia, óleo e gás, educação, varejo, entretenimento, healthcare, hospitalidade. O que está vermelhinho ali embaixo, ele tem essa seta azul, né, onde eu destaco aqui essa seta azul, né, basicamente o que a gente tem aqui colocado? É o setor de construção. A gente é o penúltimo setor, tá, menos digitalizado de todos esses setores mapeados pela McKinsey, onde a digitalização não chegou, né? O que quer dizer com digitalização no setor? Primeiro, a gente não tem, em números robustos, investimentos e transações que são feitas de forma digital. Nossas transações são muito ainda via papel, projeto impresso, documentos assinados, cartórios, né, plotagens, impressões, né, processos que não estão no mundo da nuvem, não estão na cloud, eles estão no mundo físico ainda. A gente tem também poucos investimentos digitais feitos no trabalhador. Então o trabalhador ele tem uma necessidade hoje, então em cima dele, né, em vez da gente fazer uma capacitação e dar tecnologia para ele, a gente faz treinamento como faz há 20, 30 anos. Né? E a gente tem uma baixa dependência de capital digital. E aqui o que quer dizer com isso? Com criptomoeda, criptoativo, blockchain, essas coisas estão só beliscando o setor de construção. Né? Isso faz com que a construção seja aí quase que a lanterninha, só perdendo para a famosa agricultura e caça, que é aquela última linha ali que está escrito Agriculture and Hunting, ali no meio do caminho. Né? O que é muito triste para nós, por um lado, e muito oportuno para nós, por outro, porque significa que onde há problema, onde há oportunidade, onde há dor, há oportunidade. E aí tem tudo para ser feito, né? Tudo para ser feito aí. Né? Então esse aqui é o endereço do relatório, depois eu vou disponibilizar para vocês a apresentação aqui, para vocês, o que está faltando. Então, esses destaques aqui que estão colocados aí, a gente explica um pouquinho melhor aí de onde vieram esses números, né? Mas aqui eu repito um pouquinho o que eu falei lá atrás, né? A gente tem como característica de setor, né, uma cadeia que é super fragmentada. O que quer dizer uma cadeia fragmentada? A gente tem alguém que vende, alguém que projeta, alguém que faz consultoria, alguém que compra o terreno, aí muitos que vão construir de formas variadas, né?
alguém que vai financiar, alguém que vai incorporar esse processo todo, alguém que vai fazer o comissionamento da obra e alguém que vai fazer a entrega da obra. Então a cadeia é toda fragmentada, é cheia de fornecedores, né? Então a indústria automobilística, para vocês imaginarem, se vocês forem aqui, eu sei que vocês vão visitar a Âmbar agora, que é aqui perto, eles vão contar um pouquinho para vocês, né? Sem muito spoiler, mas a gente tem facilmente numa obra 5.000 fornecedores. A indústria automobilística tem 80 para fazer um carro, que é a quantidade de peças que tem. Então para fazer uma obra você tem 5.000, que é uma loucura, né? Então a gente tem famosos SKU, uma quantidade de itens super grande. A gente tem uma questão de baixa colaboração entre consultores e fornecedores. Então, se existe baixa colaboração, a gente tem dificuldade em construir ganhos mútuos na cadeia. Então, se eu conto pouco para o meu fornecedor o que eu preciso, ele vai fazer o que ele quer vender, não está preocupado em me atender, né? E vice-versa, né? Então, essa curva de aprendizado ela é ruim, né? A gente tem um ciclo temporal, né? As obras demoram para ser feitas, 2 anos, 3 anos. Então, você tem uma incorporadora, uma construtora, ela pode ter uma obra ou pode ter obras em um determinado momento, e aí para uma conjuntura econômica, social, uma conjuntura dela, ela para de fazer obra, toda aquela equipe de engenharia, aquela equipe de projetistas que dominou e aprimorou, otimizou os processos construtivos dela, foram embora, foram demitidos ou foram para outras empresas. Então, o conhecimento não se perpetua, fazendo com que a gente não se acumule conhecimento na jornada negócio após negócio, obra após obra. A gente tem um baixo nível de treinamento, quando comparado a outros ramos, então a gente treina poucas horas por ano, se você for comparar, né? Eu trabalhei numa construtora alemã e a gente tinha obrigatoriamente que ter, né? Eu era gerente de lá, no mínimo 350 horas de treinamento por ano. Eu tinha que ter uma agenda lá, eu tinha que me atualizar, tinha que correr atrás, tinha que cumprir, tanto em company como out, né? 350 horas ano, que não é pouco, né? Se você imaginar 350 horas ano para quem trabalha basicamente aí 12 meses, são 30 horas por mês. 30 horas por mês em média. 30 horas por mês são basicamente 4 dias de trabalho todo santo mês, né? Era 20% do meu expediente melhorando, né? Tendo que melhorar. Bom, as dores aqui, volto para cá. A gente, quando a gente fala do gap de produtividade na indústria da construção com outras indústrias, a gente tem, primeiro, benchmarkings internacionais que a gente pode buscar, com consultores, incorporadores, projetistas que estão melhores que a gente. A gente tem referências brasileiras e melhores que podem ser feitas na própria cadeia, né, da construção civil brasileira. Então, a gente tem, primeiro que essa diferença que existe entre empresas nacionais e empresas multinacionais, ela é cada vez, teoricamente, maior, mas ela é acessível. Hoje a gente consegue comprar produtos, soluções ou ter projetos em qualidade, porque eu posso contratar projetos profissionais e comprar coisas do mundo inteiro. Começa daí. Então, eu posso buscar a tecnologia, mas eu quero que, acho que legal, né, seria que vocês, né, meus colegas da Poli, os engenheiros do ITA, da Unifesp, né, da Unesp, desenvolvessem soluções, produtos, projetos, novos materiais, novas tecnologias, novas plataformas para melhorar aqui dentro, reduzindo aquele delta ali. A gente acho que pode também manter a cultura nacional, manter a nossa realidade nacional de mão de obra barata, abundante, de determinados materiais de construção. A gente constrói com tijolo, com concreto no Brasil, concreto moldado em loco. Vocês tiveram, acho que ontem a apresentação do pessoal da Metax, né, mostrando para vocês aí, não sei quem assistiu, mas soluções de concreto moldado em loco. O mundo cada vez mais constrói com soluções aí modulares, construções moldadas, construções a seco, com light steel frame, com wood frame, com aço, né, com cerâmica, com outros materiais inovativos aí que saem só do que a gente está fazendo hoje no Brasil, né, como tradição aí. E a gente está cheio de oportunidades aí, o setor está cheio de oportunidades para vocês enfrentarem, né? Então, assim, primeira dica aí, né, que eu coloco esse quadrinho, como é que você vai descobrir o que o mundo quer, né? Então, assim, começo botando o seguinte, né? Ouça o cliente, né? O que é esse exemplo de ouça o cliente? Todo mundo já ouviu falar na Vitacom, de São Paulo, dessa construtora incorporadora? Quem conhece? Ninguém. A Vitacom é uma construtora que também é incorporadora, que tem mais ou menos uns 20 anos, tá? E eles começaram a fazer, quem já ouviu falar nos microapartamentos, nos estúdios de 15, 20 metros quadrados, 25 metros quadrados? Pronto. A Vitacom fez estúdios em São Paulo de 11 metros quadrados, e esse é o projeto de um deles. 11 metros quadrados é um apartamento, ok? Qual que é a pegada deles? Eles um dia decidiram começar a ouvir clientes que queriam, talvez isso seja uma coisa super doida para vocês que moram em São Carlos, né, ou que estão aqui na região, essas questões de terreno, de localização, elas ainda pegam um pouco.
Mas em São Paulo, todo mundo quer morar próximo, né, de lugares legais, onde trabalha, de um parque, de uma estação de metrô, de um clube, de academia, de uma estrutura comercial. Ninguém quer morar longe de São Paulo. E é muito comum em São Paulo, quem não tem condições, morar 2 horas de onde trabalha, a 1h30 de onde estuda. Você imagina fazer isso vezes 2? São 3 horas ou 4 horas por dia, indo e voltando aí para o trabalho, né? Ou para a faculdade, ou para a sua escola. Então, as grandes localizações valem muito em São Paulo. Então, você tem apartamentos em São Paulo hoje, né, por exemplo, com apartamentos de 20, 25 metros quadrados, que custam quase R$1 milhão, R$1 milhão, 25 metros quadrados, mas pessoas que querem morar em bairros nobres, né, com localizações nobres, e você vai agregar nesses imóveis uma série de serviços. Então, você não vai ter uma área de serviço, uma lavanderia dentro do seu apartamento que não cabe, mas você vai ter uma área comum que tem isso, você vai ter uma super academia, você vai ter carro elétrico compartilhado, você vai ter bicicleta, você vai ter mini mercado embaixo, você vai ter ferramentas compartilhadas que você não vai ter onde guardar uma furadeira que você não vai usar nunca. Então, você vai ter furadeira compartilhada, você vai ter bicicleta, você vai ter pet care, você vai ter uma série de coisas dentro do seu condomínio para poder viver, entre 4 aspas, numa unidade aí de 20, 25 metros quadrados. A Vitacom detectou isso há cerca de 10 anos e começou a fazer obras de estúdios e criou um conceito de moradia por assinatura dentro de uma plataforma chamada Housee. Housee com I, H-U-E-S-I. Para quem quiser conhecer, baixa o aplicativo e vai entender. Então você vai conseguir, teoricamente, se você quiser morar em qualquer desses apartamentos hoje, em localizações que são legais em São Paulo, você pelo celular, agora em cartão de crédito, você muda amanhã, para não dizer muda agora. Né? Porque o conceito de moradia por assinatura é muito diferente de pegar os contratos de aluguel convencional de 30 meses, que você vai morar, vou estudar, sei lá, na SPM, que nem eu fui estudar em São Paulo. Eu queria morar perto da SPM. Aí, tinha que arrumar, ou morava numa república, dividindo com 3, 4, 5 pessoas, né? Ou se eu quisesse morar com mais uma pessoa, morar sozinho, eu tinha que ter um pai muito rico, uma família muito rica, botar um imóvel enfiador e alugar por 30 meses, um custo alto. E tem uma série de coisas que eu não ia usar. Então, um apartamento com garagem não tinha carro. Sei lá, eu não precisava de carro. Aí um apartamento que eu queria que tivesse lá determinados níveis de serviço, lá ele não tinha. Então, a Vitacom transformou o conceito de moradia no conceito de viver por assinatura, né, que é exatamente o conceito dentro da Housee. Hoje eles têm mais de 20 mil imóveis no Brasil, não é só em São Paulo, dentro da plataforma da Housee, que vocês podem aí, dos mais diversos tipos, e alugarem por 3 dias, 7 dias, 3 meses, 6 meses, etc. e tal, apartamentos prontos, né, mobiliados. Essa é uma dificuldade também. Quando você vai alugar um apartamento, eu não sei se vocês sabem também, mas existe um percentual muito grande de imóveis que não são mobiliados. E aí, se eu quero alugar um imóvel, eu preciso montar, fazer uma mudança, equipar, meter televisão, sofá, cama, etc, etc. A Vitacom fez isso ouvindo o cliente e até hoje está fazendo, entregando muito estúdio, muito apartamentozinho desse pequeno em São Paulo, em outras cidades do Brasil todo aí também, e coloca dentro da plataforma Housee. É um produto de investidor, né, dificilmente tem, isso é o short stay ou middle stay. O que significa isso? Se você mora em São Paulo, dificilmente você vai morar muitos meses num apartamento desse, tão pequeno, né? Só você vai fazer um curso, vou ficar 3 meses, 6 meses, uma residência, um estágio, um tratamento médico, turismo, mas não é um produto de moradia convencional. Mas ele transformou o conceito, talvez, de hotelaria, né? Agregou, por exemplo, a um Airbnb, que de uma certa forma concorre em algum grau com eles, né? Um concorrente de nível, com um monte de serviços agregados, ok? E aí começam a vir as questões das provocações das perguntas, né? De novo, eu gosto muito do Ford, tem muita bibliografia dele, eu recomendo vocês, são coisas super antigas e super boas, alta qualidade, né? E aí, então, primeiro, né, eu botei lá, ouça o cliente, né? Então, o Ford ele falou o seguinte: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais velozes, porque nunca ninguém imaginou o que era o carro como meio de transporte convencional que você pudesse ter, meio de transporte individual. Então o pessoal olhava e falou assim: olha, eu quero que a minha carroça ande mais rápido, é isso que eu quero. Então, assim, acho que essa mesma provocação foi feita lá pelo Jobs, né? Porque quem inventou o iPhone não imaginou que a gente fosse trabalhar num device com um dispositivo touchscreen. Todo mundo imaginou, não, imagina, eu vou acabar com o teclado físico, imagina. E hoje em dia a gente não vê celular. Alguém conhece algum celular de tecla? Alguém tem celular de tecla, BlackBerry aqui? Acho que não é ninguém, né? Nem eu, faz tempo. Né? Então, assim, acho que as questões das perguntas são bem interessantes aí. A questão da oportunidade também, eu costumo comentar que ela não é exclusiva, ou seja, ela não é só de vocês, ela é de todos e tampouco escolha única, né? Eu gosto muito desse exemplo aqui.
né? Então, existem vários negócios ou várias invenções que elas apareceram no mundo, né, em horas inapropriadas, ou para falar no mínimo inoportunas ou erradas, né? Então, o pessoal, quando a gente fala assim, né, o iPad ali à direita, né, da Apple, ele foi inventado em 2010, então ele tem 13 anos, tá? Só que em 2002, né, esse cara aqui do lado, tá, de uma tal de Microsoft, ele lançou um tablet também que chamava Windows XP Tablet PC Edition, em 2002, 8 anos antes. Aí você fala assim, pô, mas qual que ficou famoso? Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar nesse computador do lado esquerdo aqui. Por quê? Porque ele era um computador, primeiro, pesadíssimo, ele usava o conceito de HD, não de SSD, né? Então ele tinha um dispositivo que a gente chamava de Winchester, um dispositivo mecânico, que era super pesado, que consumia uma super bateria, né? E aí, portanto, se ele era pesado, consumia uma bateria, a bateria dele era muito grande, ninguém conseguia carregar ele. Aí um belo dia, aquele cara ali, ó, da direita, né, da Apple, decidiu inventar um dispositivo usando memória sólida, a memória SSD, né, que dura pra caramba a bateria, não tem dispositivo mecânico, não tem motor no HD, que nem tem do lado esquerdo aqui, né, e fez com que os tablets se estourassem no mundo. A partir disso, os tablets começaram a escalar de uma forma tremenda. Agora, 8 anos depois. Então, tem negócios que estão à frente do seu tempo e, por algum detalhe, eles não são adequados naquela conjuntura e passam a ser, né? Alguém tem disco ainda de vinil em casa? Depois do VHS, eu acredito em tudo dessa turma. Mas, disco de vinil alguém? Opa, temos ali alguém, temos colecionadores. Temos colecionadores aí, né? Mais do que um aí, né? Então, a Spotify, que é uma empresa sueca, quem tem Spotify aqui? 60%, 70% aí, provavelmente. Legal. E alguns outros streamings aí? Quem usa o Deezer da vida? Algum outros? Amazon da vida? Não. Ok. Então, a música, né, o conceito das músicas foram desmaterializados, é o nome mais adequado, né? Porque enquanto a gente tinha material que você comprava um disco de 2 lados lá, que cabia lá, sei lá, 80 minutos de música dos 2 lados lá, e você gostava de uma música ou duas, você comprava o LP, né, para ouvir 2 ou 3 músicas, aí lá pra frente a gente podia começar a comprar primeiro com as músicas uma a uma. Aí depois apareceu um negócio lá que a gente podia baixar as músicas, lá o tal do MP3, que era um formato digital compactado de música. E hoje, né, existe o Spotify que você não tem necessidade de ter isso fisicamente em lugar nenhum. Isso está na forma de bits, está na forma de dados aí numa memóriazinha física ou na nuvem, que a gente ouve o que quiser, qualquer coisa aqui. Se a gente quiser ouvir o hino da Coreia aqui, a gente descobre agora. Se a gente quiser ouvir uma sinfonia aqui, a gente arruma aqui agora. Um discurso de alguém de 50 anos está lá. Eu não preciso nada físico, fazendo com que o negócio de música, de conteúdo de áudio, fosse absolutamente desmontado ao longo dos anos, né? É uma empresa de 15 anos, né? Spotify tem 15 anos, para vocês terem uma ideia aí, tá? Como soluções aí, acho que eu já tinha comentado um pouquinho, né? A questão de capacitação, usar os ativos do setor, pensar em novos materiais, eu acho que tem espaço aí muito para novos sistemas construtivos, modos de produção alternativos aí, que acho que vocês têm que olhar bastante disso, né? Eu cito aqui alguns cases que eu gosto, eu não sei quanto que vocês sabem disso, né, mas eu acho que é bem legal, eu trago alguns exemplos que eu conheci, alguns deles eu estou envolvido, né, alguns deles já morreram, né, e alguns deles continuam maiores do que eu imaginei, né? Então, eu vou contar para vocês, eu posso contar aqui, né? Eu trabalhei na LafargeHolcim, que é a segunda maior cimenteira do mundo, tá? Então, a LafargeHolcim é uma empresa franco-suíça, né? A Lafarge é francesa e a Holcim é suíça. Hoje, no Brasil, as operações dela foram vendidas pela CSN, né? Companhia Siderúrgica Nacional, de Volta Redonda. E eles vendem cimento, são uma cimenteira, fabricam e vendem cimento, né? Só que vender cimento é uma commodity, né? Cimento é uma commodity que vocês devem imaginar, quem está lá a partir do 3º, 4º ano já deve ter visto como fabrica o cimento, né? O calcário, o clinker, o gesso, o forno, etc. e tal, para sacar isso e fazer para obra. E o cimento está em todas as obras. E existe uma briga por preço tremenda, né? Então, o cimento, em vários lugares, é mais caro o frete do que o cimento, para vocês saberem, né? Então, aí, fazer chegar o cimento numa obra longínqua, sei lá, numa barragem, é mais caro do que o custo do cimento em si, tá? E não dá para a gente tirar cimento, sei lá, direto do lado de Belo Monte. Eu tenho que fazer chegar cimento no Rio Xingu, né? Então, assim como foi para fazer Itaipu, assim como foi para fazer o Rodoanel, né? Para fazer grandes aeroportos, estádios, etc, etc.
A Lafarge começou num projeto que eu participei na área de inovação lá, na área de torres eólicas, né, por isso que está de geração de energia renovável. Ela começou a descobrir o seguinte, que para fazer as fundações das torres, tá, das torres dos geradores eólicos, vão um volume bem grande de concreto, bem grande de concreto. E eles estavam fazendo, simplesmente fornecendo, sei lá, um negócio que custava 10% da obra, e o valor do investimento, os outros 90% ficavam para alguém que nem botavam, nem estavam preocupados em fazer chegar aquele cimento lá, aquele concreto lá. Falei, pô, por que eu não começo então, já que é um concreto tão simples de fazer, uma puta base, uma piscina de concreto, por que eu não agrego o valor numa fase 1? Eu boto concreto, em vez de eu fazer o cimento, eu faço o concreto usinado e faço a concretagem das bases. E depois numa fase 2, a concretagem das torres, dos fustes em si, né, que a maioria deles ainda é em concreto. E num segundo ou terceiro momento, eu saio da fundação e falo, ué, já que eu estou botando aqui 30%, 40% do custo da obra, por que eu não sou sócio dessa obra e não vou explorar a energia? Então, de uma empresa que estava pensando só em fornecer cimento, ela passou a ser sócia de uma empresa de geração de energia renovável, né? Então, mudando o modelo de negócio dela. Então, ela, em vez de fornecer cimento para uma obra que ela ia ganhar, sei lá, 5 milhões, que era 5% do custo da obra, ela ia entrar no negócio de 500 milhões, que era o valor do parque eólico, e gerando receita recorrente por 50 anos. Né? Então, pensando fora da caixa. Esse foi um dos projetos que eu estava envolvido lá na área de inovação. 2. Empresa de equipamentos médicos desenvolve projetos onde participa do equity de hospitais com BI. Caso bem legal também isso. Eu não sei, alguém já viu ou já visitou alguma obra de hospital grande, assim, uma clínica grande? Já viram? Eu não sei se vocês sabem, mas que vale a pena falar que mais ou menos 50% do custo de uma obra de um hospital, tá, o custo final, está nos equipamentos de raio-x, tomografia, ultrassonografia, ar comprimido, redes de exaustão, etc. Está em equipamento. A Philips, que é essa empresa que está colocada aí, ela é sócia de um monte de hospitais, porque ela entra simplesmente, metade do investimento de um hospital, pode ser uma Unimed, da Intermédica, do Einstein, do Sírio, qualquer um, né, é em equipamentos. Então, se você tem uma vontade de fazer para o hospital, eles vão fazer um estudo com a parte de BI, né, com Business Intelligence, fala assim, ó, bota um hospital aqui na Washington Luiz, com 250 leitos, porque eles vão te provar, através de ferramentas de geomarketing, que vai ter paciente, que vai ter gente, que a gente vai fazer não sei quantas ultrassonografias, não sei quantos ultrassons, não sei quantos PET scan, etc, etc e tal, com os equipamentos Philips, claro, né, fazendo toda essa análise aí de valor, que você vai ganhar dinheiro. Então, para fazer a obra de hospital, você entra em obra de hospital com os equipamentos. O físico da obra, ou seja, o hardware, o prédio, é o que menos importa. Né? Ou que teoricamente é só a carcaça, mas o recheio disso para a inteligência de você fazer, né? Equipar o hospital para ele dar dinheiro, ok? Esse é um negócio aí. A gente tem aqui, eu vou pular aqui para o quinto, em vez da gente alugar equipamento, né? Vocês tiveram aqui uma apresentação aqui do pessoal da Metax, por exemplo, que é uma grande locadora que eu conheço, né? Em vez de né, vender, esse caso de negócio é o seguinte. Vocês já ouviram falar dessa expressão BTO, ou BTO? Build to Operate, né? Construir para operar. Né? Então, faz o seguinte, então, não é a Philips dessa vez, tá? É uma outra empresa, mas eu não vou falar. Essa aí, ela chega para determinadas instalações que precisam de uma quantidade muito grande de iluminação, né? Então, em vez de eu gastar aqui nessa sala, aqui, sei lá, 100 mil reais em luminárias, aqui não, que essas aqui não são caras, mas pensa numa loja de decoração aí, que essa loja aí era bem grande, bem grande. Então, assim, em vez de eu botar e equipar aqui, vou botar 2, 3 milhões de reais de luminárias aqui, eu instalo as luminárias que eu quiser, do meu custo, com as lâmpadas que eu quiser, e você vai me pagar uma assinatura pelo serviço de iluminação que eu estou te fornecendo. Se queimar uma lâmpada ou der um curto-circuito, eu venho aqui e troco. Se você quiser trocar a luminária por essa aqui, que é lâmpada, sei lá, uma lâmpada fria para uma lâmpada quente, eu troco. Se eu quiser trocar essa aqui de LED, com essa par 30 para uma par 60, eu vou aqui e troco. Né? Eu contrato serviços de iluminação. Isso é o chamado BTO, Build to Operate, onde você troca, né, um investimento em CAPEX, um investimento em ativo, que nem a gente está falando aqui na compra de equipamentos, por uma locação ou um serviço, nesse caso, de iluminação. Acho que é bem curioso que eu juntando aí o 5 com o 6. O 5 é de ar-condicionado, mesmíssimo caso. Né? Toda loja de hipermercado, né, esse caso foi um caso bem interessante, eu ouvi isso lá e eu fui conhecer. Um dos maiores supermercados do Rio de Janeiro é uma loja do Extra que fica na Vida das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio. Não sei quem conhece, tem um Extra bem grande lá. E também curioso, né, mas
Você deve imaginar que se por acaso não tiver um ar-condicionado gostoso igual esse aqui, as pessoas não ficam nos mercados porque elas se sentem muito incomodadas de ficarem quando a temperatura está 25, 26 graus num ambiente fechado. Isso não é confortável. Tem uma temperatura de conforto que a gente está aqui, que deve estar por volta aí dos 22, 23, alguma coisa assim, talvez um pouquinho menos, por volta disso, que é super agradável, a gente fica aqui, pode ficar aqui a tarde inteira gostoso. No mercado, num shopping center, numa casa de eventos, se isso não for confortável, você vai embora e você fica irritado. E tudo que o mercado não quer te ver irritado. Você irritado vai embora e não compra. Né? E aí fizeram uma pesquisa nessa loja, que é uma loja, ela tinha uma cobertura metálica, com um forro que isolava muito pouco. Né? Essa loja tem 30 mil metros, bem grande. Então ela isolava muito pouco a questão da temperatura, é uma loja muito quente. E aí o que eles fizeram? Eles tinham que botar o ar-condicionado lá, o investimento do ar-condicionado ia ser um investimento de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais de ar-condicionado para melhorar o ar-condicionado daquela loja. Que é um investimento em CAPEX muito grande, que o dono do imóvel não queria fazer. Por outro lado, o locatário falou, eu não vou ficar com o mercado aqui faturando pouco, porque as pessoas não querem ficar aqui, porque é uma loja conhecida porque é um forno. Isso aqui é uma estufa. Não tem cabimento as pessoas ficarem desconfortáveis aqui por causa de um ar-condicionado que não é legal. Existem empresas hoje, né, que ainda na linha do BTO, né, colocado aqui no 5, fala assim, então tá bom, eu boto esse ar-condicionado na tua loja aqui, para você operar, já que você não vai ter, e como a tua loja vai funcionar durante muitos anos, eu vou alugar esse serviço aqui, vou amortizar esse serviço aqui em 3 anos, 4 anos, 5 anos, em vez de você pagar 40 milhões aqui na cabeça para comprar esse ar-condicionado, você vai me pagar, sei lá, 500 mil por mês, 500 mil por mês é um exemplo, né? E eu vou te fornecer o serviço de ar-condicionado aqui colocado, claro que o consumo de energia vai ser igual, mas você não vai precisar investir no CAPEX de botar 40 milhões e vai retomar a curva de consumo que você tinha na sua loja. Né? Então, existem formas muito diferentes hoje da gente pensar, né, de transformar, né, coisas que a gente imagina que fossem só ativos ou coisas que você tenha que comprar ou investir na cabeça por serviço. Né? Então, a tecnologia está aí para isso. Alguns exemplos aí também, comitê de inovação, a questão dos coworkings, redes colaborativas, né, algumas fotinhos aí de coworkings. Né? E aí agora eu entro no assunto de startup. Agora eu vou tomar uma aguinha, eu quero saber aí quem sabe o que é startup, quem já ouviu falar e quem arrisca falar o que é. Ninguém? Sem medo, sem medo. Não? Quem já ouviu falar? Bom, tá bom, já é alguma coisa. É bom que vocês são meus futuros investidores. Fico feliz com isso. Isso é alguma coisa. Tem uns 20% aí. Legal. Quem já ouviu falar de startup? E startup está envolvida com o que para vocês? O que tem por trás dessa definição aí? Ninguém arrisca? Oi? Inovação. O que mais? Desculpa? Tecnologia, boa. O que mais? Desculpa? Sim, digital. Isso aí. As startups, né, na verdade, ela tem um conceito de... Startup é um tipo de empresa ou um estágio de empresa. Começa daí. Né? Muitas empresas de tecnologia, elas nascem com o conceito de ser uma startup e depois elas perdem, vamos chamar assim, o chapéu de startup. Mas eu costumo dizer que é muito mais do que um tipo de empresa, um comportamento. Tem empresas muito grandes e muito maduras que são startups, né? Até hoje. Né? E empresas que são ditas como muito modernas, muito inovadoras e não tem nada de startup. Né? Então elas têm assim uma maquiagem de startup. Né? Então a ideia basicamente é o seguinte, e eu vou dar uns exemplos aí para vocês em seguida, mas assim, plataformas digitais resolvendo problemas reais. Né? Não adianta inventar, desenvolver uma ferramenta, ou uma empresa, ou um negócio, para achar que é um problema que é só meu, ou da minha tia, ou do meu vizinho, ou do bairro. Né? Se não pensar algo que seja escalável, grande, dor de muita gente, isso não vai crescer, né? Isso não vai ser repetido. Né? Então esse conceito de escalabilidade, ele tem que estar sempre olhado aí na questão das startups. Né? Como características de startup, eu boto aí, primeiro, já dando ok para as respostas de vocês, né? Todos eles envolvem produtos inovadores, então elas têm a pegada tech, a pegada de tecnologia, elas têm um potencial rápido de crescimento, tá? Então assim, aquelas curvas exponenciais que a gente desenhou lá atrás, né, ou mostrou lá atrás, elas envolvem isso, quando a gente fala em tecnologia, em startup, né? Para vocês terem uma ideia, quando o Uber veio para o Brasil, que é uma startup, ele começou as operações em alguns mercados teste, né? E eu conheci, por uma conjuntura aí pessoal,
né, a gerente de marketing do Uber. Ela me falou que no primeiro momento eles tinham 13 pessoas testando, a equipe 13 pessoas testando 500 carros andando em São Paulo, ok? 13 pessoas, 500 carros. Então tinha um determinado custo para essas 13 pessoas aí, o custo de plataforma, etc e tal, 13 pessoas operando, legal? Beleza. Num segundo momento, eles decidiram pegar, a operação deu certo, eles corrigiram o aplicativo, davam uns bugs na geolocalização, na cobrança, os cancelamentos, tinha um monte de problema, uma série de problemas lá, que naquele momento lá atrás, né, eles existiam. Só que no momento 2 eles decidiram multiplicar o tamanho da plataforma de 500 para 5.000 taxistas, 5.000 motoristas, 5.000 carros. Eles multiplicaram o potencial de ganho da plataforma por 10, aumentaram o número de pessoas de 13 para 17. Então, o que eu quero dizer com isso? 13 para 17, a gente está falando mais ou menos uns 20, 30% de acréscimo de pessoas, de headcount. Portanto, talvez mais ou menos de custo, mais ou menos aí. Tem outros custos aí também, né? Mas o custo de folha talvez uns 20, 30%. E eles multiplicaram o potencial de receita por 10. Então, isso é uma característica de startup, que é a questão de você ter as despesas crescem linearmente, mas o potencial de receita ele é exponencial. Há um descasamento entre as receitas e as despesas. Você consegue crescer muito mais a receita e com pouco crescimento de custo. Esse é o exemplo do Uber que eu dei para vocês aí. Ambiente de incerteza, muitas das empresas, como elas estão desenvolvendo modelos inovadores, negócios novos, elas quebram de verdade, quantas vão quebrar e quantas vão quebrar, isso é natural, né? Elas não acham o seu caminho, né? Elas podem começar a gerar resultado, né? Que é o que a gente chama de tração, elas começam a tracionar ou gerar resultado, mas elas não crescem o suficiente para voarem, para serem independentes, gerarem lucro e dividendos aí para os seus acionistas. Eu não sei se vocês sabem também, mas durante 11 anos o Google deu prejuízo. Então é muito diferente de uma empresa que nem a gente se metia a abrir no passado. Vou abrir um depósito de material de construção ou uma pastelaria, no terceiro mês tinha que dar lucro, né? Você imagina que uma startup ela tem fôlego, ela tem investimentos sucessivos que ela pode dar 10, 11, 12 anos de prejuízo antes de break-even, né, que é essa expressão, igualar receitas com despesas e começar a gerar lucro, ok? Muito comum isso, né? Falei já de receitas proporcionais aos custos, escalabilidade, e a dor tem que ser real de vários, né? Um dos primeiros cursos que eu fiz, né, na área de empreendedorismo, eu fiz em São Paulo, faz uns 7, 8 anos, né? E aí, nesse exemplo, eu adoro repetir, que é o seguinte, que ele falava que o pessoal deu uma ideia de falar que deram a seguinte ideia. Acho que muitos de vocês devem frequentemente usar um delivery aí de pizza para casa, né? O famoso Disque Pizza, né? Que era por telefone e hoje é aplicativo, né? Hoje deve ter, tinha o Uber, Corner Shop, sei lá o quê, tem o Rappi, o iFood e tantos outros aí, sem contar outras ferramentas aí. No passado era só telefone, como vocês devem imaginar. Beleza. Mas, há uns 5, 6 anos o cara falou assim, quem gosta de panqueca aqui? Aí, todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou, puta legal, beleza. Aí o cara teve uma ideia, por que eu não vou inventar um delivery de panqueca? Pode dar certo? A panqueca pode ser doce, pode ser salgada, massa fácil, pode ser esquentada no forno, pode ser esquentada no micro-ondas, é barato, é uma massinha de farinha, água e sal, né? Simples de fazer, rápido de fazer. E por que não existe delivery de panqueca, ou não existe tanto delivery de panqueca assim quando comparado à pizza? Por causa da chamada recorrência, porque a gente topa comer pizza toda semana, ou pizza até às vezes 2 vezes por semana, ou até mais, quem gosta bastante, que minha mãe, por exemplo, que adora, né? Mas ninguém come 3 vezes por semana panqueca. Ela não tem uma dor que escala, ela não tem uma necessidade que você consegue repetir. Então, dificilmente no Brasil alguém vai inventar um delivery de panqueca que vai ter 50 lojas ou 100 lojas. Porque a gente não vai consumir a quantidade que esses negócios exigem para se repetir. Então, a dor que vocês têm que enfrentar tem que ser dor de muita gente, não só de vocês, né? Tem que ter mais clientes com o perfil da minha mãe, né? Esse livro aqui, eu recomendo para vocês, eu adoro ler, né? Então tem esse saudável vício, né? Então, acho que para quem começa a falar de startup, de tecnologia, né, e pensar em inovação, isso talvez seja o primeiro livro que mais mexeu comigo, assim, nessa pegada de empreendedorismo, de inovação, tech, né? Porque todas essas coisas que eu estou falando, ou de a grande parte dessas coisas que eu estou falando aqui, elas saíram daí, né? É o que elas chamam de organizações exponenciais. Esse cara aí, que é o professor Salim Ismail, que ele é o ator principal desse livro, ele definiu isso em 2015, ele já está com 8 anos, e várias dessas coisas que eu estou falando, elas continuam mega atuais, dando esses exemplos para vocês.
de plataformas, de tecnologia, de crescimento, né? Que acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Eu queria botar, não, esse vídeo eu vou pular, vou pular esse vídeo depois. Vou postar outro vídeo depois. A gente tem aqui, né, eu também por curiosidade, quando a gente fala em investimento, falei para vocês que se uma startup, se uma empresa de tecnologia, ela não dá lucro no curto prazo, como é que ela sobrevive no curto prazo? Ela sobrevive à base de captações, são investimentos no seu negócio, no seu equity. Esses investimentos eles são feitos de várias formas ao longo do tempo. No primeiro momento, talvez você abrir um negócio bem pequenininho, a gente costuma falar que são os 3 F que investem, né? Friends, Family e Fools. Fools de idiotas, de tolos. Porque é alguém que não conhece o negócio, mas vai te botar dinheiro a risco, porque os riscos envolvidos são muito grandes. É o capital anjo, o capital semente que entra na parada. Aí a gente começa a ter rounds, que são sequências de investimento, que a gente chama de Series A, Series B, C, D, onde a gente vai botando dinheiro e lá na frente a gente vai fazer o que se chama de IPO, que é oferta pública e mercado, né? Initial Public Offering, que é quando uma empresa vai para a Bolsa de Valores, depois de 4, 5, 6, 8, 10 anos. Né? Quando ela está bem madura e vai fazer captações bem maiores. Então, todas essas empresas que estão aí colocadas são as empresas que, eu diria para vocês, que seguem dando prejuízo há muitos anos. Esse gráfico aí, eu fui curioso, porque isso aí é de 2019 para 2020, e a gente já tinha lá o Hotel Urbano, o Nubank, que tinha recebido aquele investimento de 1 bi 100 naquele momento. A gente tinha uma Construtec ali chamada Viva Real, que ficou bem grande, a gente tinha Doutor Consulta, Acreditas, que é uma startup de crédito, naturalmente, de microcrédito, né? A Dafit, né? A 99, né? A Mobile, que tem uma plataforma de investimento em uma série de outras plataformas, mas todas elas, por curiosidade, né? Elas seguem ou seguiram dando prejuízo durante muito tempo, onde elas recebem novas captações, né? E o investidor está sempre comprando o futuro, sempre comprando o potencial de ganho que ela vem ter quando ela for grande o suficiente para gerar resultados em escala, ok? Quando a gente fala nas Construtecs, aí eu dou um zoom, né, e aí onde existe espaço para a tecnologia percolar e melhorar. Né? Então eu tentei dividir aí em meia dúzia de itens aí, né, os mais variados possíveis. Então dentro do conceito de Smart Home ou Smart City, que hoje a gente chama de Smart Living em si, né, e pensar desde automação, acesso, segurança, conforto, né, pensar na gestão de ativos, né, os coworkings, os co-livings, os ativos imobiliários, pensar nas tecnologias para cadeias construtivas. Né, eu sei que aqui em São Carlos vocês são referência em materiais inovativos, por exemplo, em madeira, que é uma referência super forte aqui em São Carlos também, wood frame, né, CLT, né, light steel frame, impressão 3D, manutenção inteligente, né, sistemas de construção racionalizada. Tecnologia de impacto ambiental, aqui tem pegada de ESG, que são aquelas letrinhas que vocês devem estar ouvindo falar bastante aí. Né? Tem fundos que só estão olhando o mundo de ESG aí para investir, para botar dinheiro, para fazer negócio. A linha amarela aqui, eu diria que tem mais a ver com as PropTechs, que a gente fala aí na intermediação imobiliária, que envolve desde reforma, decoração, né? A parte de desenvolvimento de pricing, prospecção de terrenos, estudo de viabilidade, funding, né? Gestão de carteiras de ativos, né? de clientes. E a parte de azul, que está aquele cérebrozinho desenhado lá, a parte de inteligência de dados aí, realidade virtual e blockchain, né, que é uma coisa aí que cresceu muito e muito rapidamente. Esse gráfico então eu pego nessa tabelazinha aí, eu acho que é uma coisa bem legal aí, mas que compara muito palavras e os tipos de palavra-chave da chamada velha economia e da nova economia. Para vocês, talvez seja muito mais confortável olharem a coluna da direita, né? Hoje a gente troca aí competição por colaboração nos modelos de empresas, de negócios, né? Hoje a Mercedes trabalha junto com a Apple para desenvolver um carro inteligente conectado. Né? Então, assim, como é que você imagina trabalhar uma empresa de carro com uma empresa de tecnologia, que na verdade hoje o carro, sei lá, um computador em cima de 4 rodinhas com motor elétrico. Né? Então, essas coisas estão cada vez mais próximas. A parte de confiança, a parte da experiência diferenciada, né? Vocês ouviram falar bastante isso, a gente hoje não está olhando só a questão de comprar um produto legal, mas você quer ser bem atendido, você quer ter um bom pós-venda, você quer ser ouvido, né? Você quer comprar de uma empresa que tem a propósito. Eu não sei quem tem, por exemplo, um iPhone, já teve um problema com o iPhone, usou um serviço da Apple, por exemplo, viu que é excelência no atendimento, né? Que é qual a preocupação que uma empresa dessa tem no atendimento que eles te dão, por exemplo, né? Um exemplo de uma empresa como essa, não vender só um produto legal, mas ter a jornada do cliente inteiramente e querer te socar e vender aplicativo o resto da vida, né? Você que não use um jailbreak da vida lá para você usar tudo dentro da Apple Store, pagando um monte de assinaturazinha para eles lá, o resto da vida, né?
o conceito de massificação, né, trocado por personalização, né, ou customização, ou seja, fazer coisas sob medida. A questão de inovação fechada, quando eu fazia coisas na minha empresa e não contava para ninguém, hoje eu quero contar para a universidade, para o meu fornecedor, para o meu parceiro, para o meu consultor, porque ele vai me ajudar a trazer mais coisas para dentro, né? E o conceito da economia, que estava baseada nas transações, a economia chamada transacional, e a nova economia no relacional, ou seja, no relacionamento entre marcas, pessoas, empresas, né? As tendências aí como tendências do futuro do consumo, basicamente, né? Um site legal chamado Futuro das Coisas. Eu acho que é bem legal vocês olharem isso também, que aqui tem uma série de coisas que eu olharia muito se eu tivesse sentado nessa cadeira de vocês aí, para tentar onde é que eu quero me engajar, onde é que eu quero trabalhar, né? Então aí, esquecendo a parte da esquerda aqui, né? Olhando aqui, negócios que envolvem aluguel, assinatura, ativos compartilhados, né? Pensar na questão dos sentimentos de quem está comprando um troço, na experiência dele, então não ser uma empresa desconexa, né? Pensando aí na questão na questão de preocupações climáticas, geração longeva, a gente cada vez vai viver mais, então tudo que envolve a longevidade hoje, a gente tem que olhar. Tem que olhar, então, soluções, né, acomodação, tratamentos, né, serviços, ocupação, moradia, tratamento médico, tudo que envolve, né, 60 mais, 70 mais, 80 mais. As gerações são mais longevas. A previdência, como é que isso impacta, né? A questão da desmaterialização, que eu já falei um pouquinho com o exemplo do Spotify, por exemplo. A questão dos contratos, que a gente antes era tudo no papel, a gente aprendeu, né, eu vou mostrar um exemplinho mais para frente, que a gente consegue hoje fazer tudo no mundo digital, sentado em casa, fazer assinatura, comprar apartamento, comprar carro, casar, separar, né, modo digital, pensando na tecnologia de blockchain, né, pensando nas questões aí de redução de custos de fabricação elevados pelo conceito de microfábricas e impressões 3D. Impressões 3D não só em concreto, mas metálica, por exemplo. Para quem não conhece, recomendo conhecer. Aí umas palavrinhas aí, as palavras da moda do lado direito, as palavras do lado esquerdo que caíram, onde a gente trocou o mundo digital pelo mundo analógico, né? A gente trabalhou aí essa questão de reuniões por pitches, né, apresentações, a gente trabalha hoje em todos os lugares, não mais um lugar, a gente tem a questão dos propósitos, não só objetivos, a gente faz nos negócios que a gente chama de MVP, né? Então não mais business plan, né? Essa é uma diferença que vocês talvez tenham ouvido falar aí, que é o mínimo produto viável, o MVP de um negócio, de um produto, de uma obra, de qualquer coisa, né? E não faz um plano de negócio de 2, 3, 5 anos que não vai dar em nada, porque em 5 anos vai mudar tanta coisa que a gente vai ter a única certeza que a gente está errado. Essa é a única certeza, né? Eu tento usar o 14, né? Já faz muito tempo que eu não uso gravata, né? Eu uso tênis e camiseta, né? No máximo polo, e olhe lá, né? Então, alguns exemplos na cadeia da construção, onde as tecnologias aí acabam impactando, né? Esse xizinho aí, aplicações que vão desde a computação em nuvem, a impressão 3D, conceito de Big Data, robô, o BIM, né? Internet das coisas e segurança cibernética. Aquela BIM lá, todo mundo sabe o que é BIM? Todo mundo? Beleza? Ótimo. Se não sabe, descubra ontem, tá? Descubra ontem, senta em cima disso, vai estudar, pesquisa, aprende e vai para o Revit. Urgente. A parte de computação em nuvem, onde é que ela impacta, né? Então ela impacta desde a fase de projeto, os fornecedores de sistemas, da construção em si, na parte de facilities, que envolve o uso do imóvel, o uso da ponte, do viaduto, ou da barragem, ou do aeroporto, né? Os gêmeos digitais, a questão de segurança cibernética, os big data aqui. Então, a gente tem aplicação de tecnologias em um monte de fases da construção, como vocês estão vendo, né? Então, assim, e quando a gente está olhando, pode ser um anúncio do Viva Real, pode ser um anúncio de um apartamento com tour virtual, pode ser o escaneamento de uma fachada laser, ali atrás tem tech envolvido, né? Tem tech envolvido, que foi criado muito recentemente, tá? Aqui é um exemplo aí de um print, né? Não sei se vocês conseguem enxergar a data, 13 de maio de 2020, 3 anos se passaram, né? E aí é um exemplo de novo aqui da Vitacom, que fez uma transação inteiramente digital, venderam um apartamento com um investidor sentado em casa, sem ele ter visitado o apartamento. O apartamento não existia, era um imóvel na planta, onde começou com uma transação, com um tour virtual, um tour digital, né, onde ele entrou, onde esse comprador interessado entrou no apartamento, visitou, entregou todos os seus documentos de forma digital, assinou os contratos, pagou o sinal de forma digital, recebeu a escritura dos seus contratos digitalizados e nunca foi no imóvel até então, né? Então é uma transação 100% digital que aconteceu. A Vitacom foi a primeira empresa a ter feito isso, né? Então, assim, apesar de falar bastante deles aí, eu conheço o Alexandre, que é o fundador, não tenho nunca ganho nada com isso,
né? Mas é um exemplo de empresa aí, isso saiu na Forbes, até na revista Forbes, né? Então ele coloca de visitas à assinatura do contrato, tudo online, né? Então é bem legal, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada, isso aí já tem 3 anos, né? Hoje é muito mais comum, a pandemia aí ensinou muito a gente a fazer isso, né? Então várias incorporadoras e consultoras aí surfaram nisso, criamos uma série de produtos aí, né? Que eu acho que faz sentido vocês conhecerem melhor. Aqui são alguns exemplos aí de empreendimentos, né? Aí tem as tecnologias, tem de 1 a 10, onde as tecnologias estão aplicadas aí, né? Então a gente pega desde manutenção, de manufatura aditiva aqui, que é a impressão 3D, materiais avançados de construção, a construção modular aqui que aparece no 1, a construção autônoma ali, então na verdade a gente tem equipamentos autônomos hoje operando em obras, sejam gruas, guindastes, retroescavadeiros, bobcats, né? A gente faz análise preditiva hoje, né? Para você ter uma ideia, eu conheci uma startup em São José dos Campos, faz umas 2, 3 semanas, que eles fazem o seguinte, eles mexem em cronograma de obra, porque eles chamam Nimbus, essa empresa. A obra está fazendo, sei lá, terraplanagem. Aí eles sabem que na atividade de terraplanagem existe 70% de chance de chover determinados dias, eles mexem no cronograma da obra, dizendo que como se chover não vai ter atividade, eles têm que fazer uma gestão do ciclo da obra, do cronograma físico, adequando à previsão do clima que eles têm. Então eles fazem o que se chama aí de análise preditiva, né? Então do clima que vai acontecer nesse caso, né? Isso podia ser seco, isso podia ser temperatura baixa para curar concreto de uma usina pré-fabricada, entendeu? Isso também acontece, tá? Então, como é que o clima influencia nos negócios da construção civil? A parte do BIM aparece o 10º aqui, escaneamento 3D de fachada, né? Trabalhos em nuvem, monitoramento aí sem fio, que pode ser de elevador, de vazamento de caixa d'água, de temperatura de ar-condicionado, e baixar essa temperatura automaticamente, diminuir a iluminação. Hoje tem escritórios que você entra, acende a luz só onde você está, né? Abre a cortina onde você vai trabalhar, isso já existe, não é um devaneio isso, existe faz algum tempo isso, tá? Os elevadores chegam aí, hoje existe elevador que captura a placa do meu carro e o elevador do meu prédio desce, para quando eu chegar o elevador está no subsolo já me esperando, por exemplo. Isso é tudo muito simples, né? Através de um escaneamento OCR da placa do meu carro, da licença do meu carro, que é algo bem simples, não é uma coisa que eu estou falando em São Francisco, eu estou falando do prédio que eu moro, né? E é barato, inclusive. Aqui a gente volta um pouquinho do BIM, né? Por isso que eu acho importantíssimo a gente pensar nesses conceitos do BIM, Building Information Modeling, que envolvem desde a questão do cronograma de obra, a parte de execução do projeto 3D, segurança, projetos colaborativos, né? Qualidade, custo, então tudo, e até a manutenção dos ativos estão todos dentro do BIM. Então envolvem aí desde os arquitetos, os engenheiros, projetistas, os proprietários, né? Os contratantes, os pré-fabricadores aí, pensando no conceito de construção modular, né? Então tudo hoje está dentro da plataforma do BIM. Dou alguns exemplos aqui que aconteceram como virada de negócio no segmento de real estate, propriedade imobiliária, né? O setor hoteleiro lá, o pessoal do grupo da Rede Accor, que é uma das maiores redes do mundo, essa aí física, cheia de marcas e de quadros, então eles têm lá os Ibis, tem os Fórmula 1, né? Então são os Mercury, são todas marcas do Softel, são marcas aí da Rede Accor, né? É uma rede francesa, e eles esvaziaram praticamente aí durante a pandemia, eles praticamente quebraram porque ninguém mais viajava, né? Tanto para negócio como para turismo. E aí o que acontecia? Existia uma demanda das pessoas trabalharem e muitas delas não tinham escritório em casa, não tinham espaço para trabalhar em casa, um espaço tranquilo, tinha um filho, cachorro, vizinho, barulho, não tinha uma internet rápida. Eles criaram uma unidade de negócio e criaram o tal do room office. Eles transformaram quartos de hotel em salas de escritório. Só tiraram a cama, né? Botaram a cama, esconderam a cama, botaram um sofazinho lá, mesinha lá, o banheiro já estava lá e passaram a alugar. E criaram uma unidade de negócio com o próprio ativo imobiliário que eles já tinham, que estava absolutamente ocioso, transformando quartos de hotel, né, para salas de escritório. Né? E fizeram isso uma cacetada de hotéis. Então, o modelo de negócio. Isso aí em 2020, no meio da pandemia. Bom, esse aqui é um slidezinho que eu faço um pequeno merchan da Aratal aí, né, que é uma empresa de construção modular aí onde eu sou sócio. Né, então, onde a gente trabalha com construção modular aí, pensando a ideia é construir casas em fábrica e montar isso em canteiro de obra, e montar isso em canteiro no terreno da obra. Né, então, pensando aí na definição, inclusive, da escolha de módulos 3D, kits de acabamento, né, dentro de opções arquitetônicas, é casa com catálogo de médio e alto padrão, né, onde você recebe a casa em 120 dias, ou casas em 120 dias e customização legal. Acho que vale a pena mostrar um vídeo agora, Michel, porque eu queria mostrar isso aqui, que é um negócio legalzinho. O vídeo que eu te mandei está no Google Drive, aí está no teu WhatsApp. Se você puder.
Ah, tem que pular para a internet agora? Essa eu não esperava, hein? Essa eu peguei ela. Aproveita, é momento água. Bom, mas enquanto ela... Opa, boa, foi rápido, hein? Boa. Bom, vou contar um pouquinho para vocês. Boa, excelente. Bom, vou deixar vocês olharem um pouquinho, já vou falar em seguida. Está acontecendo, isso é um projeto, essa casa naturalmente não existe, ela vai ser construída agora no Alphaville Itaú, no Alphaville Itu, Itaú. Né? A gente virtualizou o projeto inteiro em BIM, né? Então onde a gente consegue colocar as especificações de projeto e simular em tempo real os acabamentos, as cores, as texturas da casa, né? Então eu estou lá, vou escolher a cor do móvel, por exemplo, porque troquei a cor da mesa ou do piso, troquei o piso, né? Estou andando na minha casa aqui, agora eu também vou olhar aqui o meu escritóriozinho, indo aqui para uma área de serviço. Ah, não gostei dessa cerâmica, quero uma clara, uma escura, uma menor, uma maior, né? Então estou fazendo isso num tour virtual. Isso é a experiência do cliente. Hoje, se você entrar num imóvel de uma construtora, muito provavelmente, a gente está trocando móvel, ó, tá vendo? Trocando linhas de móvel, de poltrona, trocando tecido, né? Trocando tecido. E a gente vai aparecendo ali, ó, o preço em tempo real do que eu estou fazendo na obra, né? Então ali a parte dos fundos da casa, a parte onde tem o espaço aí de lazer, né? Posso comprar móveis aí com cores que eu quiser, né? Fazendo a integração dos meus produtos à casa que eu quero, né? Botar isso tudo num grande carrinho de compras, né? Financiar isso, que é o mais legal. Então aí tem a parte dos eletrodomésticos, outros revestimentos, posso comprar uma televisão, comprar um sofá, dentro da chamada jornada do cliente aí, né? Então a gente criou uma startup chamada VRCX, né? Que é Virtual Reality Customer Experience, um nome bonito que eu consigo dar a experiência virtual para uma casa de alguém. Hoje, se você for comprar um apartamento, o teu quarto é daquele tamanho, os acabamentos muito provavelmente vão ser aqueles com baixo grau de customização, né? Você não vai conseguir mudar tudo que você quer. E a ideia é fazer, por que não fazer a casa, ou a casa que é uma coisa que a gente sonha que seja do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Então essa é a proposta de valor que a gente desenhou na Natal. A Natal está começando agora. Oi. 5. Estamos acabando. Boa. Me animo, né? Acho que como resumo de impacto na construção civil que tem para ser feito aí, na tecnologia, desde compartilhamento de informações, melhoria para tomada de decisões, redução de custos, né? Assertividade, né? Esses slides, eu botei 3, 4 slides sobre inteligência artificial agora, o pessoal sempre me pergunta, estou indo em muito evento de IA, né? Então IA é a nova buzzword, a palavra aí do burburinho, né? Então, assim, alguns exemplos aqui, uma loja 100% autônoma já do McDonald's funcionando, né? Então, isso aqui é um carrinho levando a comida, né? Isso aqui eu já vi em alguns países já. Essa aqui é uma startup aí que você rabisca o projeto, o cliente do lado esquerdo, eles vão fazer a planta, né? Em 2D, em 3D, tá? De forma humanizada da tua casa, do teu prédio, chama Get Floor Plan, né? Essa aqui é uma primeira startup brasileira que criou aí, usando o ChatGPT do setor imobiliário aqui, para fazer a parte de documentação de obra também. Acho que vocês vão ver um impacto tremendo, estão começando a ver só, né? Aí no começo da curva, o impacto na linha que vai desde atendimento, a gente tem robôs de atendimento hoje, gestão de documentação, a parte de anúncios inteligentes, conteúdo, né? Escrever trabalhos, que eu tenho certeza que vocês devem estar usando, controle de custo, né? Previsão de atraso em acidente, tudo usando a inteligência artificial hoje, né? Acho que como engenheiro do futuro que vocês estão se desenhando aí, acho que é importante pensar em formação contínua, né? Acesso à tecnologia, então não dá para esquecer isso. Hoje em dia as carreiras são muito mais fluidas, não tem aquela história, sou engenheiro civil, não vou conhecer nada de automação, de produção, de mecânica ou de elétrica, nada disso, né? Conceito de indústria, indústria 4.0, indústria conectada, arranjo de trabalhos fluidos, então assim, aquela busca do funcionário, CLT ou concursado, que vai nascer e morrer na mesma empresa, isso dificilmente vai acontecer com vocês, muito difícil. Os trabalhos vão exigir colaboração e eu tenho certeza que vocês querem empresas com propósito. Aqui é o fundo de investimento onde eu trabalho, que chama Potato Valley, tá? Que funciona no Largo da Batata em São Paulo, por isso que tem esse nome, tá? Para quem não sabe, aí é do lado ali do Shopping Eldorado, na Marginal Pinheiros, na Faria Lima, né? A gente já avaliou mais de 500 startups, temos 8 investidas, né? Trabalhamos aí com inovação aí em vários negócios, estamos entendendo aí que o mercado está passando por um novo momento, os valuations das startups estão mais reais, né? A gente busca aí caixa sustentável e melhores oportunidades de investimento aí, né? Então a gente trabalha desde 2019 nesse fundo,
Então, a gente tem tickets aí adaptados ao perfil do investidor aí, naturalmente, né? Então, estamos abertos aí, olhamos mais de 1.000, aí é o mapa de calor das investidas, tá, para a gente chegar nelas. A gente tem mais ou menos 80 para 1 para conseguir levar dinheiro da gente. A gente é chato e rigoroso. Trabalhamos aí dessa forma, com stat, comitê, fazemos um deep dive, né, que é um relatório ferrado. Isso aqui vale a pena falar também, são algumas coisas rapidamente aí, como eu falei para vocês que eu visito muito eventos aí internacionais, aí, algumas tendências que eu gosto de deixar com vocês aí, coisas que eu vi. Isso aqui eu trouxe do Web Summit de Lisboa, em novembro de 22, né? A questão aí de metaverso, NFT, tokenização, robôs para atendimento, exploração marinha, né? Startups sem fronteiras, do Rio de Janeiro, que também tive em maio desse ano, a mesma coisa, né? O metaverso já caiu meio em desuso, né? A parte de inteligência artificial veio com tudo, e ESG é palavra da onda. Então, pular de inteligência artificial, aqui é um pouquinho da questão do deep dive que a gente faz, né? Como a gente analisa as oportunidades, minimizando riscos e protegendo investimentos. Aqui são as nossas investidas. Quem tiver curiosidade, eu posso falar um pouquinho sobre cada uma delas, o que a gente faz. Essas aqui são todas as startups que a gente investiu no fundo. Tem mais 2 aí que estão em assinatura, tá? Depois eu posso contar mais a miúde aí um pouquinho o que elas fazem. Todas elas tech, todas elas consultex e proptex. Bom, meus agradecimentos aqui para toda essa turma aí que me ajudou, me formou, me deu oportunidade. E os meus contatos para quem quiser falar à vontade aí, tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade. Valeu! Bom, agradeço, Alexandre, de você ter participado da nossa semana, do nosso evento. Tenho certeza que a palestra foi de grande ensino para todo mundo aqui presente. E agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Você mesmo. Enquanto o microfone está sendo levado, eu vou fazer uma pergunta anônima aqui. Já chegou? Anônima de quem? Anônima. Pode fazer comigo. Boa tarde, muito boa palestra. Você acredita que num futuro próximo as construções tradicionais percam espaço para as modulares? Eu tenho certeza que vão perder espaço para as modulares, certeza absoluta. Acontece que o Brasil ainda ele tem umas questões culturais que são muito fortes envolvidas. A gente ainda, quando constrói, quando projeta, quando especifica, a gente está muito ligado aos sistemas convencionais. Então, a gente faz obra com drywall, gesso acartonado hoje no Brasil há mais de 20 anos e ainda tem gente que bate na parede e fala, não, isso aqui não é parede, isso aqui não é alvenaria. Então, a construção modular ela vai ganhar cada vez mais espaço no momento que a mão de obra é mais rara, né, é mais cara, é mais difícil de se fazer, né, e as perdas, né, as perdas de materiais, ou as ineficiências dos processos construtivos convencionais passem a ser cada vez mais olhadas, né? Então, e as empresas não vão mais tolerar você fazer uma obra e perder 30% do que você faz dela em entulho. E esse é o número real. Para você fazer uma obra de 100, você gasta 130 de material, né? Então, assim, toda obra sai um monte de uma coisa chamada entulho. E o que é entulho? Material que você comprou, usou, isso é forma de madeira, isso é resto de argamassa, é resto de gesso, é resto de tinta, é embalagem. Então, todos os processos que você consegue, no sistema de construção modular, fazer isso off-site, ou seja, fazer isso numa fábrica, né, e só solidarizar, só montar isso no seu site, na sua instalação, né, onde a obra vai ser feita. Então, tenho certeza, não sei se isso... A construção modular ela cresce a 2 dígitos faz bastante tempo, né? O mercado desenvolvido, para você ter uma ideia, eles já representam 30%, 40%, 50% do volume construído. Mercados hiperdesenvolvidos, tipo o mercado dinamarquês, 70%. E por quê? Porque a mão de obra é caríssima e não tem gente que faz. E por alguns simples motivos. Os filhos dos mestres de obras, os filhos dos pedreiros, os filhos dos carpinteiros não querem seguir nessas profissões. Quem é que vai fazer a obra daqui a 20 a 30 anos se não tiver gente? Só por isso. Então levem isso na cabeça. A gente não vai ter gente para fazer. Se a gente não tiver gente para fazer, a gente vai ter que ter processos que sejam feitos com máquinas ou com menos gente para poder continuar fazendo obras. Então, por esse simples motivo. Perfeito. Quem tinha levantado a mão, está com o microfone, pode fazer, Kaique. Alexandre, muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. A minha pergunta você comentou um pouco que ainda nas obras atualmente é tudo muito arcaico, a gente constrói como há 6.000 anos atrás, e eu queria te perguntar por que você acredita que isso continua assim? Você mostrou muitos cases de tecnologias que podem ser implementados na obra, mas por que você acredita que muitas construtoras de médio
porte ainda são tão receosas para inserir a tecnologia nas suas obras. Atualmente eu faço estágio e, por exemplo, na minha construtora, a gente não faz tanto uso do BIM, esse tipo de coisa, e eu acredito que não é só dela, sabe? Eu acho que muitas empresas também têm essa linha. Eu queria saber por que você acha que é assim. É receio o risco, como você falou, as empresas têm medo de perder dinheiro, o que você acredita que seja assim? Perfeito, ótima pergunta. Obrigado pelo elogio. Eu acho que é uma somatória de coisas, tá? Uma somatória de coisas. Primeiro que se você fosse dona de uma construtora, ou de uma construtora de uma incorporadora, tem sempre aquela coisa assim, por que eu vou fazer diferente de um modelo que eu estou ganhando dinheiro e que é um modelo confortável de repetição, que eu consigo fazer mais do mesmo, ou seja, repetir a lição e obter um resultado que é conhecido. Então esse é um primeiro ponto, né? Então fica aquela coisa assim, existe uma certa aversão à mudança, porque a tradição, o conforto te deixa na mesma posição. Mas assim, muita gente fez isso, né? A Kodak continuou fazendo filme digital até morrer, né? Então ela não entendeu que o mundo estava indo para o digital e eles inventaram a máquina digital, não sei se vocês sabem disso, né? A Kodak inventou a máquina digital e decidiu não embarcar no negócio de digitalização, porque eles acharam que aquilo lá não ia ser um negócio que fosse exponencial, explodir, né? Então, primeiro, existem outras razões também, né? A gente, apesar de ter esse discurso que eu estou falando para vocês de mão de obra ociosa, isso é morte lenta. Então, assim, não é que não tem mão de obra, não é que amanhã vai deixar de ter. É mais ou menos como daqui a 5 anos você descobrir que em posto de gasolina não vai ter mais gente trabalhar, porque ninguém vai estar disposto a trabalhar com combustível o dia inteiro, que é perigoso, cancerígeno, e para dar o conforto de alguém que você pode pegar a tua bombinha lá e abastecer teu carro, seja com etanol, com gasolina ou com carregador elétrico. Mas isso muito rápido, assim, isso vai migrando, isso vai mexendo, às vezes no nosso nariz, né? Então, assim, as construtoras e incorporadoras são clássicas, a curva de conhecimento delas, ela dificilmente se renova. O mercado é pouco conservador, o mercado tradicionalmente pouco inova. Pode ser em materiais, em processos, o BIM demora muito tempo para penetrar, né? Fazer projeto em BIM hoje é uma coisa para vocês saberem. Os projetos dessas casas que eu estou falando para vocês aqui, essa questão da Aratal, eles são full BIM hoje. Então a gente só trabalha com projetista em BIM. Significa o seguinte, que a cada mudança que eu dou um clique no projeto da casa, se eu trocar um interruptor de posição, ou se eu trocar a cor da tinta, eu tenho hoje, imediatamente, em real time, o custo dela sendo alterado. Porque eu tenho um parâmetrozinho lá que vai indexar aquela luminária, aquela cor, aquele interruptor, aquele metro quadrado de piso que eu aumentei ou diminuí, ou troquei a impermeabilização, que vai mexer no custo dela. Porque eu estou trabalhando numa dimensão de BIM, de projeto, que é o chamado BIM 4D e 5D, onde eu tenho as 3 dimensões, né, X, Y, Z, T do tempo, e a 5ª dimensão, que é o custo. Então eu consigo, se eu variar qualquer uma dessas, se eu trocar o tamanho do porcelanato, aumentar a área do piso, aumentar o pé direito da casa, imediatamente eu já sei quanto vai custar a casa. Agora, isso tudo, o BIM está há 10, 15 anos tentando entrar no mercado brasileiro, nos projetistas, nas construtoras, mas ainda não existe a percepção de valor clara de que contratar projetos em BIM para sua construtora incorporadora, isso é legal, né? E talvez porque muita gente não saiba fazer conta de forma adequada, entendeu? Eu fiz uma consultoria para uma empresa em São Paulo, já ouviram falar da Tegra? A Tegra é uma grande incorporadora e construtora brasileira aí, capital aberto inclusive, eles têm, sei lá, hoje umas 30 obras em São Paulo mais ou menos, tem algumas no Rio. E eles compraram um conceito que chama de banheiro pronto. Já ouviram falar em banheiro pronto também? Banheiro pronto é um pod, é um módulo que uma estrutura metálica totalmente fechada em gesso acartonado, com piso, chuveiro, cerâmica, porcelanato, tampo, lavatório, lustre, tudo bonitinho. Se quiser vem a toalha, a papeleira pendurada, você isso, transporta numa obra e liga água, esgoto, energia, o banheiro está pronto. Você abre a porta, o banheiro está pronto. Isso chama-se banheiro pronto, ou BP, né? E a gente tem isso, inclusive na Aratal, a gente tem esse produto. Inclusive, a gente colocou isso na Tegra como um produto da Aratal. Beleza. E aí, quando você vai vender esse banheiro pronto, o que você vai fazer para a obra? Eu vou levar para o engenheiro da Tegra, ele vai fazer esses 200 estúdios lá na Rua Emberê, lá em Perdizes, para quem conhece, lá são sempre, aliás, 219. Banheiro pronto, sei lá, custa 15 mil reais. Aí ele vai fazer o custo de cada banheiro, ele vai fazer a composição de custo unitário, ele vai falar, mas meu banheiro aqui vai custar 12 mil reais, eu estou vendendo para ele a 15. Né? Só que eu falo o seguinte, o banheiro dele, primeiro, as garantias são do fornecedor. Em vez de ele ter necessidade de o cara que vai fazer a impermeabilização, a pintura, o porcelanato, o granito, a elétrica, a exaustão, a luminária, os metais,
etc, etc, fazer as conexões dos quadros, seja aí de água, esgoto, de energia, são 100% concentradas numa empresa. E num banheiro, para vocês terem uma ideia, num prédio, é o menor metro quadrado construído com maior quantidade de mão de obra dos fornecedores que tem. Né? E isso tudo, quem fornece banheiro pronto, fornece todo esse conforto e, portanto, está nesse preço. Então, quem sabe fazer conta, fala assim, meu, vale a pena pagar esse premium aí de 20%, de 15%, 20% a mais para ter esse banheiro pronto e eu não ter que pensar no alojamento do encanador, na refeição do pedreiro, na manta de impermeabilização que vai chegar, na torneira do lavatório que vão roubar, se instalar antes, que vão roubar, que vai sumir, no porcelanato que vai lascar, no rejunte que não está feito, né? Na baguetezinha da soleira do granito, do box, e etc, etc e tal. Então, no momento que você consegue fazer conta, talvez essa questão da cultura passe a ser sobrepujada. Você começa a passar por cima disso, entendeu? Não sei se eu respondi, mas acho que é uma somatória de coisas aí, né? Perfeito. Mais alguém tinha levantado a mão? Enquanto o microfone vai lá, eu vou fazer outra pergunta anônima. Manda, Michele. Quais você acha que são os maiores desafios de iniciar o empreendedorismo na construção civil? Maiores desafios. Eu acho que hoje tem menos, tá? Começa daí, número 1. Né? Então, assim, talvez eu, por ter aí uma jornada um pouquinho mais longa aí com vocês, quando a gente se eu levantasse a possibilidade de inventar moda, literalmente, para a empresa que eu trabalhasse, não tinha às vezes nem canal, não tinha nem chegado, ia falar para o meu chefe, quem é esse moleque, quem é esse cara, quem é esse aquilo. Hoje, vocês têm, primeiro, acesso à informação, não só a informação do Brasil, mas do mundo inteiro, né, através de redes, né, de plataforma colaborativa, de vídeos, o que vocês imaginarem aí, vocês têm acesso a uma cacetada de coisa, número 1. Então, isso transformou as empresas de uma forma muito mais fluida. Então, assim, essa dificuldade hoje acho que já diminuiu bastante, essa questão do acesso. Né? Hoje, se tiver uma ideia inovativa, né, e vem com uma ideia, com uma história de querer desenvolver alguma história, vocês encontram espaço em aceleradoras de negócio, vocês podem estar no Sebrae, vocês podem ir em fundos de investimento, que vocês vão ser ouvidos. Eu recebo gente com 19 anos, 20 anos, eu já investi em gente de 21 anos, entendeu? Então, gente que tem ideias legais, então isso não tem a ver com experiência, como tem empreendedores de 70, na idade também da minha mãe de novo, entendeu? Então, assim, essa questão de as gerações se achataram, então é muito comum hoje nas empresas as questões geracionais não serem problema. Então, essa dificuldade que não existe mais. Talvez hoje um dos males que vocês tenham e um dos problemas é o excesso de informação e vocês terem dificuldade de fazer a curadoria do que é mais legal. Porque é tanta coisa que vocês podem fazer, você fala, pô, o que eu vou desenvolver? Eu vou mexer com o quê? Com túnel, com material, com processo, com projeto, com BIM, com manutenção, com intermediação, com transporte, com execução de estrutura, com fundação, com viabilidade, com incorporação, com tokenização. É tanta coisa que vocês têm hoje para fazer que talvez seja uma das maiores dificuldades hoje. É o excesso de oferta para vocês. Então, eu acho que vocês têm que ser, ao mesmo tempo que é uma oportunidade, isso também é uma dificuldade para vocês falarem o que eu vou fazer da vida, onde é que eu vou amarrar meu burro aos meus 20 anos de idade. Né? Então, assim, quando eu me formei, eu estava na posição de vocês, os caminhos eram muito menores, eram muito mais conhecidos, muito mais manjados, muito mais conservadores, muito mais repetitivos. Hoje em dia, só no setor de construção, AIC, que a gente chama de arquitetura, engenharia e construção, os horizontes são enormes. Então, talvez fazer uma curadoria, escolher, pesquisar, olhar, verificar o que combina com você, com empresas, negócios de propósito, pensar, hoje dá para fazer coisa com muito pouco dinheiro ou sem dinheiro. Né? Recomendo vocês terem sempre alguém do lado, ou sócios complementares que sejam diferentes de vocês. Né? Então, se vocês gostam de uma parte de processo, alguém que cuida da parte de venda, eu gosto da parte de projeto, de back-office, alguém que vai cuidar da parte operacional. Então, não busque gente igual a você, que senão vai faltar peça. Então, busque gente complementar a vocês. Né? Então, acho que são essas dificuldades aí, que talvez são coisas que eu recomendo para vocês olharem. Maravilha. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, ótima palestra, meus parabéns. Eu gostaria de entender qual que seria um panorama para a implantação de tecnologia, principalmente no canteiro de obras, mas mais focado em construtoras pequenas e de médio porte e também como isso vai chegar no interior do Brasil, por exemplo. Em uma região que as construtoras de grande porte estão a 200, 500 quilômetros de distância. Perfeito.
Primeiro, eu acho assim, que vocês são mega privilegiados. Vocês estão numa universidade de ponta, numa universidade de uma cidade rica, no estado mais rico do Brasil. Começa daí. Né? Universidade pública rica dos estados mais ricos do Brasil. Então, eu acho que a questão de acesso, eu não sei se isso me parece um super problema, tá? Vocês vão visitar a Âmbar, por exemplo, que é uma startup que está na crista da onda de tecnologias, com coisas hiper antenadas, né? Muito legais, que eles têm diversas plataformas que vão desde materiais até sistemas construtivos, né? Eu trabalhei na Autodoc, que é uma plataforma aí de gestão de projetos que a Âmbar foi comprar, né? Eu fiz um job para a Autodoc, para a Âmbar poder comprar a Autodoc, fui fazer uma exploração lá para eles, né? Então eles estão encampando uma série de tecnologias. Então, hoje em dia, eu acho que, primeiro, vocês têm acesso a empresas, a startups, a tecnologias, então se vocês quiserem hoje contratar ou testar na obra de vocês, no negócio de vocês, sugerir para empresas de vocês testarem, sei lá, uma empresa que faz tour virtual ou visita virtual em obra, como a Constructin, projeto em nuvem, como a Construflow, decoração online, como a La Decora, né? Então, fazer a gestão do ativo compartilhado de imóveis que vão ser alugados pela House, pela Yuka, pela Colive, né? Então, tem tanta possibilidade, vocês podem e devem usar, né? Então, assim, acho que o mundo tem muito menos fronteiras, as questões da distância. Essas 3 horas de São Paulo, para mim, não são nada. Assim como hoje, cara, eu vou falar para vocês que eu tenho pessoas e fornecedores que trabalham comigo, que estão na Indonésia, estão no Marrocos, estão na Índia, pessoas que eu nunca vi na vida. Né? Processos colaborativos. Hoje em dia as comunicações são super simples, baratas, né? Então é fácil a gente ter hoje um grupo colaborativo dentro de um Slack da vida, ou de uma plataforma dessa, permita você acessar, conhecer, trocar, ver case de obra, levar para o teu diretor, para o teu gerente, para o engenheiro de obra uma solução. Olha, eu vi um case assim de uma empresa assim, as obras têm portas abertas para vocês visitarem, vocês pegam obras aí emblemáticas que vocês queiram conhecer hoje, é possível, é muito fácil hoje visitar uma obra de um comprador, uma construtora e ver o que eles estão fazendo, que solução que eles estão dando aí para a estrutura, para o piso, para o forro, para o processo construtivo, para a grua, para a cremaleira, para a forma e etc, etc. Escritório de projeto, como é que os escritórios estão projetando, como é que estão sendo feitos, como é que é a automação de empreendimentos hoje. Então, não me parece assim tão forte essa questão de obstáculo, de distância. Acho que tem essa questão da teimosia, da cultura, né, dessa questão de fazer mais do mesmo, né, da dificuldade de inovar, que é o meu primeiro slidezinho lá daquela imagem, de levar aquela história, né? E aí acho que vale uma dica importantíssima, assim, com uma micro história, se a Michelle me permitir, 1 minuto. Né? Eu fui chamado para uma empresa, por um cara que, quando eu comecei a trabalhar com inovação, a gente tinha trabalhado junto há muitos anos. Ele me apresentou o seguinte, falou assim: olha, esse aqui é o Eric, vou falar o nome do cara. Ele falou assim: esse aqui é o Eric vai trabalhar na inovação da nossa empresa. Eu falei: ah, legal, falei, puta, bacana, eu queria trocar umas ideias com você. Ele me convidou para almoçar, a gente foi almoçar. Aí eu falei: ah, legal, Eric. Aí eu falei: o que o Eric vai fazer? Ah, o Eric vai desenvolver projetos de inovação, vai olhar a tecnologia, vai ver o que dá para a gente fazer de otimização, pi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 . Aí eu falei: legal. Aí eu falei para essa pessoa, eu falei: e se o Eric errar? O que acontece? Porque a cultura das empresas é bonificar, premiar os acertos, né? E punir os erros, né? Os prejuízos. Então, se o Eric, eu cheguei para ele e falei assim: se o Eric estiver ligado a você, ao teu centro de custo, ele vai inventar um processo lá de carga, descarga, de melhoria de eficiência. Suponha que em um ano o Eric gerou um prejuízo para a empresa de R$300 mil. Isso é muito fácil de acontecer. A gente fala em inovação, fazer uma coisa diferente, né? Se o Eric vai ser com X na testa de erro, né, de ser punido, né, de não ser valorizado, né, e a inovação pede exatamente o contrário. Tem que errar, tem que tentar para poder acertar. Então, erre rápido, né, esse é o mantra, erre rápido para corrigir e fazer de novo. Então, se a área de inovação das empresas estiver pendurada, isso talvez responda para você, por um gestor que não tiver essa visão de tolerar um pouco de risco, um pouco de perda, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então ele tem que ter uma certa sensibilidade. Se ele tiver aversão a risco, você esquece, você muda de empresa, como sugestão. Ele sai correndo, se não combinar com você, né? Então, se ele não tiver um percentualzinho, falar: tá bom, eu topo botar 500 mil para a gente testar uma estrutura diferente, um bloco diferente, um elevador diferente, um projeto diferente, fazer um projeto em BIM nessa obra, botar câmera aqui para fazer o acompanhamento assim, assado. Se não topar fazer isso, meu amigo, ele vai perpetuar o que vem fazendo há 10, 15, 20, 30 anos. Entendeu? E aí eu acho que, como sugestão, a gente tem, como profissional, procurar o que mais nos aproxima, que tem mais a ver com a gente, que mais tem propósito conosco. É isso, tá? Perfeito. Vamos para a nossa última perguntinha, então. Primeiro, alguém do público tem mais alguma pergunta? Não? Eu vou fazer a nossa última perguntinha anônima, então. Excelente palestra.
Muito obrigada. Gostaria de saber como foi o processo de fazer crescer uma startup com todas as dificuldades no Brasil. Se for possível, consegue nos dizer se você faria algo diferente nesse processo? E qual o principal erro que você acha que cometeu até aqui? Opa, essa pergunta é do milhão, dos milhões, é muito boa, né? Eu adoro falar de erro, né? Eu adoro falar de erro porque a gente só tem chance de acertar se a gente erre. E o que é mais legal, né, que é, voltando para o mantra, é erre rápido para corrigir e fazer de novo, né? Talvez uma das coisas que seja mais legais, primeiro, a gente está hoje tentando, a gente tem 10 investidas hoje, eu sou sócio em outras 2, na pessoa física, e existe uma dificuldade muito grande, né, dessas coisas escalarem, voarem, etc. e tal. Primeiro que em 5 anos eu não consegui quebrar nenhuma ainda, que eu não sei se isso é uma pena, né, porque a gente aprende com os erros, né, começa daí. Então a gente está indo muito bem nas 10, né. Das 10 a gente já tem 5 ou 6 rodadas de follow-on, que são aqueles investimentos que eu falei para vocês que são feitos consecutivamente, não é o primeiro, é o segundo ou terceiro investimento que é feito, ou seja, é mais gente acreditando em cima de valuations, ou seja, avaliações maiores, né? E quando eu falo de escalar, eu vou dar um número para vocês, ordem de grandeza. Tem uma delas que a gente entrou por um valor X, e em um ano e meio ela está valendo 4,5x. Então, 450%, aí basicamente 350% sobre a base aí, basicamente em meses, né, em um ano. Nenhum negócio dá isso, né? Então nenhum negócio dá isso. Então assim, quando o negócio acerta é bem legal. É difícil acertar, né? Tem que ter muita resiliência, talvez os grandes erros, talvez, primeiro a gente tem que ter muita resiliência, o empreendedor tem que ter sangue nos olhos, né? Tem que ter vontade de acertar, capacidade, humildade, né, humildade de aprender, a gente vai estar sempre aprendendo. Você imagina que os meus sócios são todos mais velhos que eu e a gente aprende coisas de gente, com gente que tem a idade de vocês. A gente ouve, tem gente do conselho com 23, 24, 25 anos, né, porque a gente entende que a gente tem fragilidades ou desconhecimentos que vocês são muito mais bem preparados, muito mais atualizados do que nós, né? Então a gente tem que ter humildade para entender. E olha que eu tenho sócios bem parrudos. Então são caras que sentam com gente muito mais jovem, muito mais antenada e que tem outros skills complementares. Não é fácil, muita resiliência, ler, se atualizar, né, tá sempre participando de eventos, acompanhando vídeo, Twitter, o que vocês imaginarem aí de comunidades de inovação, acompanhando o que está sendo feito, participando de feira, sair do mundo, o mundo de formação da nossa engenharia, ele transcende muito esses ambientes aqui. A gente está numa semana de engenharia aqui, vocês receberam uma série de pessoas, uma série de coisas muito legais, tenho certeza. Devem estar fazendo uma série de visitas aí, vão fazer e estão abrindo os horizontes. Mas eu acho que dá para sair ainda mais, né? Ainda mais, sair numa outra escala, né? Outra escala é visitando outras empresas, indo para outras cidades, visitando outras obras, outras regiões, obras de infra, escritórios de projeto, gestoras de ativos imobiliários, conhecendo, saindo um pouquinho assim desse mundo aqui. Vocês estão aqui, mas dá para subir um pouquinho mais, dá para voar mais. Sair dos 3.000 pés e ir para uns 5.000, 6.000 pés. Começar a olhar o mundo um pouquinho mais de cima, se possível viajar, né? Quem tem a oportunidade de viajar, vai para fora, vai fazer um intercâmbio, vai fazer um estágio fora, super incentivo isso é maravilhoso, né? Isso abre muito a mente, né? E essa experiência em loco é muito rica, né? Não é fácil crescer com pouco não é fácil, crescer com muito dinheiro é fácil, mas crescer com escassez é difícil, então as decisões adequadas, né? Teste, erro, tolerar o erro, para fazer de novo, né? Talvez uma série dessas coisas aí que eu recomendo para vocês. Perfeito, Ale, muito obrigada de novo, agradeço muito assim sua participação durante a semana. É um conteúdo que a gente não vê tanto na graduação, então trazer alguém de fora para falar disso é extremamente importante, então muito obrigada. Obrigado, gente, valeu.